Muito bem, meus amigos, nós estamos agora aqui ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o canal Direito Civil Brasileiro. Quem for entrando agora, aí a gente vai esperar um pouco para que as pessoas possam entrar e também nos encontrar aqui no YouTube. Né? Quem quiser acompanhar durante toda a transmissão, nós vamos ficar sempre nesse link aqui que nós estamos usando. E depois, claro, o vídeo também vai ficar disponível para, eventualmente, quem não puder assistir até o final. Né? Hoje nós temos uma live muito especial aqui, uma live com três grandes amigos e três grandes técnicos, digamos assim, da área de direito contratual, de direito civil, de modo geral, também, claro, transitando com os temas de direito das coisas. E eu quero dizer que é um prazer muito grande ter vocês todos aqui conosco, né? No nosso canal Direito Civil Brasileiro. Né? Estou sendo informado agora que a gente, agora sim, já está definitivamente no ar, já que agora deu um pequeno delay aqui na entrada. E como eu estava dizendo, nós vamos ter uma live muito especial hoje com os nossos amigos, com pessoas de extrema competência, como é o caso do professor Fábio Azevedo, do professor Flávio Tartus, da professora Luciana Pedroso Xavier. Eu gostaria de fazer uma nota especial, pedindo desculpas eventualmente para quem vai agora nos assistir. O professor Marco Aurélio Bezerra de Mello acabou de me ligar, infelizmente houve um problema de última hora, de utilíssima hora, com a sua filha de saúde, mas nada grave, ele está apenas tendo que tomar os cuidados necessários para levar a médico e enfim, para que haja uma pronta reabilitação. Mas logo em seguida, assim que for possível, nós vamos fazer também uma outra live com a participação do professor e desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello. Né? Nós estamos aqui ao vivo com o professor Fábio Azevedo, professor Fábio, professor da EMERGE, no Rio de Janeiro, advogado, mestre em Direito pela UERJ, né? Autor de livros também, inclusive, Fábio, eu estou aqui com o livro já esperando a nova edição do Direito Civil, né? Já está aqui, esse aqui, na verdade, eu já tenho há um certo tempo, que você já me mandou, né? Também estou aqui com os livros do professor Flávio Tartucci, o livro sobre contratos, nós vamos tocar muito em assuntos relacionados aos contratos, e o livro de Direito das Coisas também, né? Claro que é a coleção completa. O professor Flávio Tartucci, como todo mundo sabe, é professor da nossa Escola Paulista de Direito, é mestre e doutor pela PUC de São Paulo, é pós-doutorando pela Universidade de São Paulo e, na verdade, dispensa apresentações, né? E a professora Luciana Xavier, que está lá na nossa maravilhosa Curitiba, também nos acompanhando aqui, e também é professora da nossa Universidade Federal do Paraná, nossa colega da Universidade Federal do Paraná, tem vários livros publicados também na área de Direito Civil, é minha amiga e colega e companheira dos nossos grupos de estudos de Direito Civil, com o professor Paulo, com o professor Tepedina, a professora Giselda, o professor Faquim, e eu tenho uma imensa satisfação em ter vocês três aqui conosco hoje pela manhã. Né? Nós vamos tratar dessa live, como a gente já disse, sobre a Lei dos Distratos. A Lei dos Distratos, ela, na verdade, é de dezembro de 2018. É bom a gente só lembrar um pouco aqui como é que ela chegou no cenário jurídico brasileiro. Nós tivemos aí um boom imobiliário muito grande por volta do ano de 2008. Né? Esse boom, de fato, cresceu muito a quantidade de contratos de compra e venda de imóvel na planta, como muito comumente é chamado, né? E com esse crescimento dos imóveis na planta, de venda de imóvel na planta, claro, até houve também a necessidade de contratações de mão de obra mais especializada, de grande quantidade de compras de insumo naquela época, ali 2008, 2009, 2010. Enfim, isso houve essa fase até por volta de 2013, 2014. Quando chegou nessa época aí, já em 2013, 2014, nós passamos a enfrentar uma crise grave econômica no Brasil, e essa crise econômica fez com que muita gente simplesmente quisesse sair, abandonar o contrato de compra e venda de imóvel em construção. Muito especialmente, esses contratos chamaram mais atenção. Claro que a lei também trata da compra e venda de imóvel em loteamentos, né? Mas, muito especialmente nessa etapa, muita gente quis abandonar o contrato, saía do contrato, fazia a proposição de um distrato.
Esse distrato, claro que depende da vontade do incorporador, nem sempre havia consenso para que houvesse o distrato e havia judicialização, e aí, com a grande quantidade de judicialização, a gente sabe que o STJ teve que trabalhar em muitos temas em recursos repetitivos a respeito desse contrato propriamente, né? Também por volta ali de 2014 até 2018 mesmo, mas quando chegou em 2018, principalmente o setor empresarial sofrendo bastante com essa quantidade de pessoas que estavam saindo dos contratos e tornando instável o segmento das obras, acabou pressionando e o parlamento editou, de fato, a Lei 13.786, de dezembro de 2018, que alterou, na verdade, a Lei 4.591, que é a lei de incorporação que nós temos no Brasil desde 1964, né? Adaptando essa nova realidade e tentando construir alguns parâmetros, digamos assim, sobre esse contrato especificamente, né? E, diante desse quadro, claro, nós estamos aqui diante de uma discussão que envolve um contrato com uma ampla função social, né? Eu estive vendo já hoje pela manhã, para passar essa informação mais concreta para vocês, os números mais recentes é que o Brasil tem um déficit habitacional de 7,8 milhões de unidades habitacionais com moradia com mínimo básico aí para uma sobrevivência digna, né? Portanto, é um país que precisa de muita habitação e, claro, que os contratos que são utilizados para se adquirir esses bens normalmente são esses contratos de longo prazo, de financiamento a longo prazo, ou diretamente com os incorporadores ou através de bancos, como a gente sabe. E um dado que me chamou a atenção, Fábio, Flávio e Luciana, foi exatamente o seguinte: já a Fundação Getúlio Vargas já tinha feito um levantamento que, para nós cobrirmos esse déficit habitacional de 7,8 milhões de habitações, nós precisávamos, no primeiro momento, ali há 3, 4 anos, de 14 anos de trabalho para isso, imaginem só vocês. Depois, com a crise de 2014 a 2018, essa apuração foi feita por último em 2019, a Fundação Getúlio Vargas chegou à conclusão de que nós precisaríamos de mais 29 anos, somou-se alguns anos ainda em relação àqueles dados iniciais, né? O que implica dizer que, com essa crise, que provavelmente vai se seguir com a chegada de todo o reflexo da pandemia do coronavírus, nós vamos ter ainda maior impacto nesse sentido também, né? Diante desse cenário todo, eu gostaria de começar ouvindo vocês, desejando boas-vindas e perguntando o seguinte. E aí essa pergunta eu faria para todos nós três aqui, para vocês três, claro, também participando aqui. Vocês acham que a lei do distrato, assim chamada lei do distrato, porque a gente sabe que ela, na verdade, é a lei da extinção do contrato de compra e venda de imóvel em construção, ela trata mesmo de extinções, de várias formas de extinção, né, e não só de distrato, né? O que vocês pensam sobre a aplicação dessa lei no momento, principalmente no momento pós-pandemia, né? Agora a gente já caminha, claro que a gente ainda está passando por toda essa fase complicada de contaminação ainda, mas a gente tende agora já a se encaminhar para o momento pós-pandêmico, vamos assim chamar. Eu vou começar com o Fábio, vou fazer aqui pela ordem alfabética, depois a gente escuta o professor Flávio, depois a professora Luciana. Professor Fábio Azevedo, por favor, tenha a palavra, seja muito bem-vindo. Obrigado, meu amigo Toscano, primeiro pelo convite e a honra de poder participar dessa discussão. Obrigado a Luciana, meu querido Tartucci, pela companhia nesse encontro, e quero publicamente aqui fazer um agradecimento ao Toscano e ao Tartucci e dizer que nesse tempo de desafio vocês dois têm sido grandes companheiros, né, para atravessar essa jornada, esses desafios. A gente tem trocado muitas ideias, né, muitas impressões interessantes. Eu tenho aprendido bastante, refletido bastante com vocês, e isso tem amenizado um pouquinho, né, o nosso desafio do confinamento. Mas, passando à pergunta, que é extremamente complexa, e complexa por quê? Porque ela é quase um vaticínio, né? A gente não consegue antever, pelo menos hoje, quais serão ou qual será a extensão nos distratos em relação à Covid. O Rio de Janeiro vinha saindo de uma crise, né, de 2018. Né? Então, a retomada das incorporações do Rio já estava bem lenta.
Então, eu não acredito, embora não tenha números aqui concretos para dimensionar, eu não acredito num crescimento vertiginoso de extratos simplesmente porque não há um número vertiginoso de lançamentos aqui no Rio de Janeiro. Em São Paulo, não. São Paulo já vinha com um pouco mais de volume de vendas, né? Então, é possível que esses desafios impactem com maior intensidade o estado de São Paulo, claro, a depender da extensão, repito, da pandemia. Mas responder a sua pergunta, eu acho que passa por 2 pontos, Toscano. Se a lei atende ou não os reflexos que a pandemia vai causar nas incorporações depende da análise do descumprimento do incorporador ou do adquirente. Por que eu digo isso? Se há atraso do incorporador, nós já temos, e aqui eu devo divergir aqui do nosso querido Tartucci, porque eu sou um entusiasta da incorporação, e o Tartucci, digamos, é mais cauteloso, né, com a incorporação imobiliária. Então, me parece que, em relação ao atraso do incorporador, já há instrumentos mais do que suficientes para enfrentar qualquer pandemia ou qualquer crise que se apresente. Por quê? Porque houve uma deformação de uma categoria jurídica chamada mora. O artigo 395 do Código Civil, ele diz que só se caracteriza o inadimplemento, a justificar a resolução do contrato, se o adquirente demonstrado a mora provar a inutilidade da prestação para ele. Então, o STJ, na súmula 543 e posteriormente a chamada impropriamente lei dos extratos, positivou a possibilidade de pura e simplesmente se buscar o que me parece muito mais uma resilição do contrato se houver a mora. Por que eu digo resilição? Porque a mora, isoladamente, ela não dá causa à resolução, né? Ela gera uma série de consequências que têm que ser suportadas pelo incorporador, mas não resolução. Mas isso não se discute mais, agora está na lei. Criamos uma figura na legislação brasileira que é a resolução por mora, né? Então, eu acho que, na hipótese de atraso do incorporador, a lei atende suficientemente os desafios que a Covid-19 apresenta. Já em relação ao atraso do adquirente, me parece que não. Sobretudo se a gente considerar a eventual incapacidade financeira, a incapacidade financeira para o adquirente cumprir a prestação. Eu vou desenvolver com os colegas durante o nosso bate-papo, mas eu acho que aqui é preciso que as demais categorias sejam instrumentalizadas para a gente reequilibrar, em especial, aplicando a boa-fé objetiva, aplicando a ideia de que não há mais relação de adversidade nas relações obrigacionais, cujo contrato de promessa é fonte, e, portanto, uma relação de cooperação. Cooperar é participar, cooperar é auxiliar o próprio devedor no êxito da relação, no cumprimento da prestação. Então, me parece que aqui a gente vai ter uma insuficiência da lei, a necessidade de nos socorrermos do Código Civil das nossas categorias jurídicas tradicionais. Então, são essas minhas considerações iniciais. Muito bem. Então, conforme eu tinha perguntado, na verdade, isso é uma pergunta que vai para todos, né, que estão participando conosco aqui, pela ordem alfabética. Eu vou passar a palavra agora para o professor Flávio Tartucci. Bom dia a todos. Quero primeiramente cumprimentar o professor Toscano, agradecer o convite para falar desse tema espinhoso, complicado, porque, na verdade, nós falamos aqui dos piores contratos do Brasil, né? Aqueles que já me viram falando sobre o tema sabem da minha crítica. Eu sou tido como, talvez, o principal crítico desses contratos, né? E fiquei muito feliz de poder debater com vocês esses temas. Professora Luciana, ontem tive o debate com a professora Marília, hoje com você, né? E professor Fábio também, com quem eu devo divergir. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer, até porque existe um determinado setor que diz que eu não tenho experiência prática nesses tipos de negócio. Na verdade, eu trabalho com negócios imobiliários, das arbitragens que eu atuo, 2/3 das minhas arbitragens envolvem esses contratos, mas a origem desses contratos, né? Então, envolve justamente, eu tenho caso envolvendo corretagem, né? Grandes corretagens, eu tenho caso envolvendo bonificação de obra, né? O contrato entre a construtora e a administradora, eu tenho atuado bastante nesses tipos de negócios, seja como árbitro, seja como parecerista. Mas, de qualquer maneira, nos contratos de aquisição na ponta, eu não atuo nem para um lado nem para o outro. Eu não atuo nem para adquirentes e não atuo também para construtoras.
E a minha visão crítica é uma visão crítica de percepção da realidade social, né? Daquilo que eu vejo, daquilo que eu ouço, de eventualmente uma consulta que chega para mim, daquilo que se escreve. E eu disse isso ano passado em um evento do Migalhas, e não tenho nenhum problema em repetir aqui, que para mim, e no meu volume 4 eu cito um texto do Alessandro Segala e da Tatiana Bonatti, em que eles mostram aí pelo menos 18 abusividades nesses contratos. Né? 18. Eu repito, fazendo uma análise fora de uma atuação profissional, né? Nem de um lado nem de um outro, para mim, os contratos de aquisição de imóvel na planta, apesar de ter uma notória função social de atender à moradia, são os contratos mais abusivos. Eu tive a honra também de ter atuado na audiência pública, né, como amigo da corte naquele caso do STJ, sobre a inversão da cláusula penal. Né? Acabei contribuindo para a tese, na verdade, a tese construída ali pelo ministro Salomão pegou uma parte do que cada professor falou, né? Também uma parte do que o Simão falou, isso está citado no voto, uma parte do que também o Silvio Capanema apontou, o professor Otávio Luiz Rodrigues também, né? E ali a prova máxima de como esses contratos são abusivos, né? E como o judiciário tem que encontrar uma solução equilibrada para afastar esses abusos que, na época, eram só abusos contratuais. Né? E acabou se invertendo com grão de sal a cláusula penal, né? E encontrou-se, no meu entendimento, um pensamento equilibrado. O que nós estamos falando aqui hoje não é de um abuso contratual, é de um abuso legal. Eu posso dizer para vocês, minha opinião, de novo doutrinária, a lei dos distratos é uma das piores, se não a pior lei que surgiu no Brasil nos últimos anos. Na verdade, na minha opinião, é a pior lei que eu já vi. Ela confunde resolução com resilição, ela não deixa claro, ela, sei lá, criou uma figura lá do compromisso irretratável de compra e venda per no mútuo, né? Ela, na parte que trata do arrependimento, ela não tem nenhum sentido, não tem o menor, todo mundo sabe disso. O dispositivo foi muito mal elaborado e é uma lei totalmente fora da nossa realidade atual, de uma realidade de uma pandemia gravíssima, a maior crise da nossa geração, talvez a maior crise da história. Eu tenho lido muito sobre pandemias e me parece que essa pandemia é pior pela duração do que a própria gripe espanhola. A gente vai viver uma realidade, citando a Harari, de guerra, crise econômica e fome, né? Sem falar da pandemia. Quer dizer, é uma lei desequilibrada que não se coaduna com a realidade que nós temos hoje, muito menos com a que virá depois. Né? Então, eu acho que uma lei desequilibrada, no momento que a gente precisa de bom senso, razoabilidade, solidariedade, e a gente eu vou poder ter a chance de debater e mostrar isso aqui aos colegas, eu acho que é uma lei que está muito distante de atender às nossas necessidades e, principalmente, às necessidades que virão depois da crise passar. Porque não me parece que a crise vai passar esse ano, possivelmente ano que vem a gente vai ter problemas ainda, e uma lei, por exemplo, que prevê uma multa de até 50%, nunca tivemos. O professor Simão fala isso no nosso código. O direito civil não trabalha com multas como essa. Então, minha resposta é não, Toscano. Não é uma lei que atende aos desafios, já não atendia antes, hoje muito pior, aos desafios que temos aí com a pandemia. Muito bem. Então, agora vamos ouvir a professora Luciana Pedroso Xavier, que tem a palavra. Bem-vinda, Luciana. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos. É uma honra e uma alegria participar dessa conversa de civilistas sobre a lei dos distratos e esses impactos que, como os meus colegas bem colocaram, são bastante incertos da Covid-19. Eu agradeço esse convite do meu caro professor Rodrigo Toscano de Brito, e também estou muito feliz por estar ao lado desses colegas que eu tanto admiro, professor Fábio Azevedo, professor Flávio Tartucci, que é o nosso presidente, né, do IBD Fonte. E sobre essa indagação tão instigante que foi colocada, Rodrigo, eu penso que, de fato, nós estamos diante de uma reviravolta na lei dos distratos. Em 2019, né, tendo em vista que a lei é bem do finalzinho, é dos últimos dias de dezembro de 2018, então em 2019 a gente conseguiu ter uma noção. E aí, ainda que eu concorde que, nossa, a lei tem realmente várias insuficiências,
Segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, nós tivemos uma queda de 32,4% no número dos distratos. Então, ainda que com todas essas imprecisões que a lei contempla, nós estávamos num cenário em que se imaginava que a lei teria resolvido este grande pesadelo das incorporadoras, das construtoras, que era o distrato. Mas hoje, realmente, a gente está diante de um cenário que é muito, mas muito diverso. E aí, a resposta para essa questão, né, de se a lei, então, dos distratos, ela atenderia às necessidades desse nosso contexto, dessa conjuntura da Covid, o meu entendimento é que, de uma forma muito sonora, muito categórica, que não atende. E por que eu entendo que não atende? Por dois motivos, né? Em primeiro lugar, porque a gente ainda está nesse cenário de incerteza, nós não sabemos o que nós vamos enfrentar pela frente. Eu acredito que todos que estão nos ouvindo, queria cumprimentá-los, né, o nosso público, estavam muito animados naquelas primeiras 2 semanas, porque todos estavam muito unidos e voltados a colaborar, a ficar em casa. Mas dessas 2 semanas, nós estamos passando talvez por um momento em que a gente tem que cogitar 52 semanas, né, de não talvez um isolamento total, mas muitas restrições. Então, é um cenário muito diferente. E, em segundo lugar, porque talvez também esperar que a lei do distrato ela desse conta dessa situação, que como o Fábio, como o Flávio disseram, é uma crise gravíssima, situações que realmente nós jamais imaginaríamos, seria esperar demais de uma lei. E aqui até, também durante esse momento, tenho relido muitas obras clássicas, enfim, eu penso que vale a pena citar o Paulo Grossi, na sua obra Mitologias Jurídicas da Modernidade, porque, ainda que ele esteja falando sobre o contexto de um código, essa reflexão ela faz sentido aqui para uma lei. O objetivo dessa lei do distrato, digamos que teria sido estabilizar uma situação que era instável no Brasil. E, nesse ponto, realmente, nós tínhamos uma situação que destoava do que a lei colocava e que gerava, assim, uma grande instabilidade para o mercado brasileiro, não havia uma certeza para nenhum dos envolvidos, então era um contexto bastante complicado e prejudicial. Então, nesse sentido, não teria como a gente imaginar que a lei poderia atingir efetivamente esse objetivo. E ela é uma lei que apresenta muitos problemas técnicos. Então, em vários eventos que foram realizados no ano passado, nós tivemos oportunidade de expor problemas nos termos que são utilizados, como o professor Flávio Tartucci mencionou, não colheu da doutrina essa sofisticação que existiu, né, nos termos resolução, resilição, distrato, enfim, rescisão. Outro ponto também que me chama muita atenção é o fato de que os percentuais de retenção, eles destoam muito do que estava sendo praticado, do que os precedentes determinavam. E, após esse nosso Código de Processo Civil atual, realmente a lei ela pareceu desconhecer essa nova cultura que nós deveríamos ter implantado. Então, por todos esses pontos, eu entendo que não, que, em síntese, ela não atende às necessidades, porém, o panorama que eu vejo positivo é que, no parágrafo 3º do artigo 67A, ela possibilita, até de uma certa forma incentiva, que as partes elas assinem um documento, um distrato, que poderá prever situações diversas das que são determinadas na lei. Então, aqui já fica esse ponto, que a própria lei dá esse permissivo, nem seria necessário, mas acho que é uma medida interessante e que realmente esse é o melhor caminho, porque nós vamos debater nas outras questões possibilidades de revisão, de conservação do contrato, mas, de fato, a situação é bastante caótica e conservar esses contratos deve ser a prioridade. Muito bem. Bom, temos opiniões postas sobre o assunto, né? Sobre se a lei é ou não suficiente para enfrentar esse problema pós-pandêmico, principalmente. Em princípio, eu não iria emitir minha opinião, mas eu acabei sendo incitado aqui por todos três para dizer alguma coisa sobre o assunto, né? Na verdade, eu acho que, considerando o que o professor Fábio disse,
nós temos ferramentas suficientes para atravessar o problema que nós vamos atravessar, muito mais fora da lei, quando eu digo fora da lei, no sentido de não precisar da lei de distrato, como disse o professor Fábio, né? E também, como disse o professor Flávio e a professora Luciana, eu concordo plenamente com as questões de atecnia da lei. A lei realmente tem muito problema de técnica mesmo, técnica contratual, né? Não ajuda, inclusive não ajuda o próprio julgador na aplicação da lei, mas eu sinceramente penso o seguinte: essa lei ela foi engendrada, ela foi toda concebida a partir de uma crise. Isso é um dado que, de fato, passa muito claramente pela minha cabeça, né? Ela foi engendrada numa crise e nós somos acostumados, nós somos craques em passar por crise. Claro que a crise pós-pandêmica, como disse o professor Fábio, também como já grifou o professor Flávio, a gente não tem a dimensão exata do que vai acontecer, e claro que não deve ser igual às crises que nós passamos internamente dentro do país, mas nós somos bons de crise, digamos assim, bons no sentido de ter experimentado já momentos assim. E acho que talvez seja melhor a gente passar pela crise com essa lei que nós temos aí, que é ruim, não há dúvida nenhuma que é ruim, mas é melhor com ela do que sem ter a lei, sabe? Acho que a lei, de toda forma, ela criou alguns parâmetros, a gente... o julgador ele tem alguns parâmetros que foram estabelecidos ali pela lei, e talvez em razão disso seja melhor realmente nós termos esse parâmetro do que nós não termos tido a oportunidade de passar pela criação desses parâmetros. O que me chama muita atenção também, inclusive a respeito disso, é que, diferentemente de todos os outros contratos que nós estamos estudando, aliás, é importante fazer um grifo aqui, o Instituto Brasileiro de Direito Contratual tem dado uma contribuição, cujo presidente é o professor Flávio Tartucci, que está conosco aqui, Luciana, Fábio, eu também fazemos parte do grupo de fundadores também e da diretoria, e nós temos uma importância muito grande na contribuição que já foi dada nos últimos meses, nos últimos 60 dias, professor Flávio. Isso é algo bastante importante que se diga. Basta para isso olhar a produção científica que tem lá no Migalhas Contratuais, né? A gente vê isso com muita clareza. E quando a gente vai ver os outros contratos todos que nós estamos estudando, nenhum deles teve a chance, vamos dizer assim, de ter tido anteriormente uma lei que tratasse propriamente de uma crise, né? E essa lei, eu não digo que a lei do distrato trata de crise propriamente, mas ela é proveniente de uma crise e talvez nos ajude de um certo modo, né? Essa me parece uma percepção que nós poderíamos trazer aqui. Agora, veja, vamos passar para uma discussão agora mais mergulhada mesmo dentro da lei. A lei, ela trouxe digamos assim, uma inovação legislativa, porque não se tratava em lei sobre o assunto, que é o tal prazo de carência, do prazo que o incorporador pode usar a mais do que aquele prazo que ele estipulou para entregar a obra, né? Não é bem propriamente um prazo de carência, mas um prazo de atraso que ele possa ter ali, me foge a palavra, depois vocês podem me ajudar. Então, ele estipula a entrega da obra num determinado tempo, então ele tem mais 180 dias a partir corridos, né? A partir daquela determinada data para entregar a obra sem que haja nenhum tipo de qualquer consequência moratória em razão disso, né? Nós sabemos que esses 180 dias era muito utilizado na própria praxis aqui desse contrato, embora não tivesse previsto na lei, de fato. A lei tratou sobre esse assunto, justamente pensando nas hipóteses em que houvesse atraso em razão da crise que nós vimos passando, né? Provavelmente nós vamos passar de novo por questões relacionadas a atraso de obra, né? Primeiro, eu gostaria de saber de vocês, e aqui eu também pergunto a todos vocês, e claro que a gente pode entrar num debate mais intenso agora, vocês acham que aquele prazo que está estipulado ali na lei, a ele pode ser acrescentado prazo, um tempo, não vamos chamar de prazo, vamos chamar de tempo, um tempo relativo à paralisação da obra, né? Sempre lembrando aqui, que eu acho que isso é muito importante, nós estamos passando pelo central, o cume do problema da pandemia, e o Brasil ele enfrenta diferentes consequências. No Sudeste, a gente está vendo que o problema é muito mais intenso, no Sul tem as suas características, no Nordeste tem outra, no Norte já tem outra, né? Então,
isso fez com que vários governadores estipulassem prazos diferentes de fechamento do comércio, enfim. Isso são coisas que a gente também tem que levar em consideração. Mas, enfim, a minha primeira pergunta é: a lei assegura o prazo de 180 dias para se utilizar ali na entrega da obra. Vocês acham que vai ser possível a gente acrescentar o tempo que houver de paralisação da obra efetivamente comprovado, isso é importante que se diga, é efetivamente comprovado, proveniente da pandemia, a esses 180 dias? Eu vou começar mais uma vez aqui pela ordem alfabética, pelo professor Fábio, para tratar sobre esse assunto. Fábio, você com a palavra. Toscano, respondendo de forma muito objetiva, eu não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma. E a minha resposta passa pela compreensão do que é incorporação imobiliária. Isso é um ponto muito importante, porque o Tartucci colocou uma crítica, e que eu acho que é uma crítica justa e merecida, a diversos conteúdos dos negócios jurídicos que envolvem incorporação imobiliária. São conteúdos discutíveis, realmente, são cláusulas questionáveis do ponto de vista de sua validade, mas é uma crítica pontual ao negócio jurídico estruturante de uma operação que não se confunde com a incorporação. Isso é muito importante. O que nós não podemos é demonizar a atividade de incorporação imobiliária. E não podemos por uma razão muito simples. A incorporação imobiliária ela realiza valores caros para a nossa Constituição da República. Diversas pessoas, aliás, eu estou aqui na minha casa, no imóvel adquirido pela incorporação imobiliária. O meu direito social à moradia, artigo 6º da Constituição, se concretizou pela incorporação imobiliária. Eu sou grato à incorporação imobiliária porque foi a incorporação que me viabilizou a minha moradia, da minha família, assim como viabilizou a de milhares de brasileiros. Então, demonizar a incorporação imobiliária não me parece possível, porque, além do mais, ela realiza um outro valor caríssimo, que é o direito ao trabalho. A incorporação imobiliária, não a construção civil, que o número seria muito mais alto, ela chega a variar entre 1 e 2 milhões de empregos diretos. Indiretamente, são centenas de milhares. Então, não há dúvida de que a moradia e o trabalho, né, são valores que se materializam, se concretizam, se instrumentalizam pela incorporação. Então, incorporação imobiliária como atividade é uma coisa e críticas, discussões acerca da validade dos negócios que compõem a incorporação é outra. E aí que eu quero entrar. A incorporação, Toscano, não me parece, como alguns autores colocam, ser um contrato. Não me parece técnico falar em incorporação imobiliária como um contrato. Porque quem trabalha com incorporação imobiliária sabe que não existe um único negócio jurídico para realizar. Para realizar a atividade, para realizar a operação econômica, são vários negócios que se reúnem funcionalmente para concretizar a operação. Então, há, na verdade, uma coligação contratual, voluntária e funcional na incorporação. E a promessa de compra e venda é um desses instrumentos, talvez o mais importante instrumento, junto com a empreitada, né? Mas a promessa é um instrumento importantíssimo, muitas vezes confundido com a própria atividade de corporação. Dentro desse contexto de complexidade que envolve a própria qualificação da atividade de incorporação, é que a gente tem que compreender a cláusula de 180. A cláusula de 180 dias ela não nasceu pelo fortuito e pela força maior ou por qualquer outro obstáculo excepcional. A cláusula de 180 dias ela foi pensada em virtude de um obstáculo imanente à incorporação. Para criar uma construção, você contrata diversos terceirizados e, nessa complexidade, é possível e previsível que você venha a utilizar mais 180 dias. A minha crítica à cláusula de 180 não é contra a cláusula, é contra a transparência da cláusula. Eu tenho um trabalho publicado, um livro que eu coordeno até com o nosso Marco Aurélio, em homenagem ao professor Ricardo Lira, em que eu falo sobre isso, e essa minha posição foi citada pelo ministro Belize no último repetitivo do STJ em relação à Minha Casa Minha Vida. Então, é uma crítica que eu faço à cláusula, não é uma defesa. Falta transparência. Ou seja, o adquirente tem que entender que o imóvel dele vai ser entregue em junho do ano que vem, podendo ser antecipado para dezembro. Não o contrário. Para que essa expectativa frustrada não se materialize em ações, né? Em todo um planejamento que envolve a mudança de imóvel residencial comercial. Então, dentro dessa complexidade, eu vejo a cláusula. Ela não tem nenhuma relação com o fortuito, tem uma relação com a força maior. Então, eu concluo aqui, Toscano, dizendo que é claro que eu posso discutir, no caso concreto,
que é um outro ponto importante, que é quase um consenso, imagina, entre a gente. E o professor Anderson Schreiber tem um artigo maravilhoso criticando o abstracionismo na invocação do Fortuito da Força Maior. Fortuito e Força Maior, abstratamente, não produzem nada. Os impactos da Covid concretos num contrato é que, eventualmente, poderão gerar um Fortuito de uma Força Maior. Então, em abstrato, me parece, respondendo de forma objetiva, que aplica-se. Muito bem. Esse é um tema bastante polêmico. Aliás, Fábio, é um tema polêmico, ainda que não fosse para acrescentar o período de tempo de atraso provocado pelos assuntos relacionados à pandemia, né? Já era um tema polêmico, né? Com a lei ficou mais calmo, né? Ficou mais calmo em 180 e agora vai vir mais essa discussão, né? É verdade, isso é verdade. Professor Flávio, com a palavra sobre esse tema dos 180 dias e do acréscimo do tempo de pandemia. Bom, a minha conclusão é a mesma que eu tive lá na audiência pública do STJ, como nós temos um negócio jurídico sinalagmático, com direitos e deveres para ambas as partes. Se for reconhecido 180 dias a favor da construtora, tem que ser reconhecer 180 dias para o consumidor ou adquirente parar de pagar. Simples. Então, tudo bem, adiciona para um lado e adiciona para o outro. E vou dizer por quê. Para mim, eu, antes de ter sido positivado na lei esse prazo de 180 dias, né, um prazo de mora concedido de favor para as construtoras, né, eu era contra a cláusula de tolerância, né? Por que era contra? Porque ela é desproporcional, porque o consumidor não tem essa cláusula de tolerância em seu favor, né? É o mesmo problema que se tinha a respeito da inversão da cláusula penal. E eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Não que eu vá fazer isso, porque eu gosto de comprar imóveis mais antigos, estou falando pessoalmente, né? Se eu chegar num stand que tem aqui próximo, está fechado hoje, né? Mas aqui a minha área é uma área que as obras continuaram e agora mesmo tem marreta batendo aqui, que vão erguer um prédio. Se eu pegar um contrato, eu fizer essa minuta desse contrato, chegar no stand e falar, olha, está aqui uma minuta, eu fiz, com base na jurisprudência do STJ, e quero comprar um imóvel, chegar lá no stand, quem está vendendo aceitará essa minha minuta para fazer o contrato? A resposta é não, todos nós sabemos que não. Né? Então, nós temos um contrato que é um contrato totalmente imposto por uma das partes, eu estou falando aí da estrutura clausulada, né? E até quando eu atuei na audiência pública e isso acabou sendo acatado, para mim, a questão não é tanto ser contrato de consumo ou não, a questão é ser contrato de adesão, isso foi adotado, né, no julgamento lá nos temas 470 e 471. Bom, de qualquer maneira, o legislador acabou colocando essa mora favorável às construtoras na lei, né? É importante que se diga, eu esqueci de falar isso na minha primeira participação, que essa lei e a lei da multipropriedade, essas duas leis geraram entre os civilistas um movimento, inclusive desse que vos fala, e eu falo aqui deixando bem claro, não como presidente do IBDFAN, é a minha posição pessoal, eu não estou aqui defendendo, do IBDConte, perdão, não estou defendendo a posição do IBDConte. No IBDConte nós temos pluralidade de ideias, inclusive do Fábio e de outros que pensam, o professor André Abelha, você que pensa de maneira diferente. Estou falando da minha opinião pessoal. Né? Essas duas leis que nos fizeram começar a ter iniciativa de atuação legislativa. Porque as leis, tecnicamente, são horrorosas. Né? A gente ainda não está vivendo na prática efetiva dos tribunais a lei dos distratos. E pela minha experiência, já como professor há 20 anos, ontem mesmo eu dava uma aula sobre guarda compartilhada, guarda alternada, aquelas confusões da lei, a gente sabe que o judiciário pura e simplesmente não aplica. Né? Mas voltando aqui à sua questão principal, depois, no final das contas, o legislador trouxe essa prazo de tolerância na lei, foi positivado, então, em tese, ele deve ser aplicado. Mas tudo bem, vamos aplicar. Então, vamos aplicar 180 dias, vamos somar o prazo da pandemia, tudo bem, é uma tese, eu concordo com a tese, mas vão aplicar a mesma premissa diante da bilateralidade do contrato também para os adquirentes. Então, no período de pandemia, eles podem também suspender os pagamentos, afinal de contas, o prazo vai ser somado no final. Então, concordo, mas com essa advertência e com esse ponto final de que tem que aplicar para os dois lados, assim como foi a inversão da cláusula penal. Muito bem, interessante. Uma posição
que eu já conhecia, porque a gente já tinha conversado sobre esse assunto, de fato, e eu me lembro bem do momento de discussão sobre o tema lá na audiência pública também, a gente acompanhou de perto, né? É um assunto sempre polêmico esse, como a gente já tinha feito menção. Professora Luciana, o que é que você acha sobre esse ponto específico? Como você mesmo disse, né, Rodrigo, esse tema da cláusula de tolerância, ele já era um tema muito polêmico, isso antes até da lei do distrato. Eu sempre me posicionei publicamente, tenho artigos publicados em que eu criticava essa cláusula e muito por conta do argumento do professor Fábio Azevedo, pela falta de transparência. Então, em várias situações, até a gente fez uma pesquisa uma vez com adquirentes, e nós percebemos que eles tinham a impressão de que esse prazo de 180 dias era um prazo positivado na lei, de que era uma cláusula que refletia algo que estava na lei. E isso porque, muitas vezes, ao se ofertar e explicar os termos do contrato, o artigo 34, que tem um prazo semelhante, era colocado e confundido com o da cláusula de tolerância. Então, esse é um ponto que realmente eu penso que era absurdo, né? E o repetitivo, ele melhorou um pouco, porque ele toca muito nessa questão do direito à informação e dever de informação do fornecedor, né? Direito do consumidor e dever do fornecedor. Mas também tem um ponto que sempre me chamou a atenção, que é a questão do cronograma. E por que eu digo isso? Nós temos uma situação bem curiosa aqui de uma construtora, incorporadora do Paraná, que ela faz publicidade com o cumprimento do prazo da obra. Então, ela coloca assim outdoors com todo o cronograma, ela vai mostrando, aí ela vai trocando, colocando assim frases de entusiasmo e de festejo de que a obra está sendo entregue no prazo, como se isso fosse um diferencial. Então, a que ponto nós chegamos no Brasil? A construtora que entrega a obra a obra no prazo, ela faz disso um evento publicitário, porque justamente ela sabe que essa é a dor do adquirente, é comprar e não receber no prazo. Então, nós tivemos assim uma inversão de valores muito grande, né? E que realmente é um desvirtuamento. Nesse ponto também, eu penso que eu não sou totalmente contra a cláusula de tolerância, é importante dizer isso, mas desde que realmente a informação ficasse clara para o consumidor, e muitas vezes nos panfletos publicitários, enfim, ele tinha aquela motivação de que rapidamente a obra seria entregue, ele já começava a se imaginar morando naquele apartamento, e, na verdade, todo mundo que estava vendendo sabia que aquele era um prazo mais para fisgar. E aí eu entendo que ele pode ter realmente um prejuízo, porque ele poderia ter optado, então, por outro empreendimento, ou optar por esse empreendimento, mas tendo uma clareza de qual realmente seria proximamente, né, ou aproximadamente a data da entrega. Também, aqui eu preciso ter uma posição assim de bastante franqueza, que me falta conhecimento técnico na engenharia. Mas eu acredito que hoje em dia, com tantos softwares, e eu lembro em 2018 que eu fui fazer uma imersão lá no Vale do Silício, eles mostraram para a gente algumas novidades da construção civil, e eu acredito que cada vez mais, por conta das novas tecnologias, vai ser possível uma precisão, até em questões meteorológicas, uma situação de logística, e que tudo isso vai facilitar a montagem de um cronograma. Então, talvez o ideal seria prever a cláusula de uma forma muito transparente e também já prever um cronograma que fosse um pouco flexível, um pouco complacente, sabendo que existem situações realmente de problemas com fornecedores, greves, enfim, inúmeras questões, porque dessa forma a gente teria realmente uma confiança reforçada entre ambas as partes. Também achei muito feliz quando nós tivemos a lei do distrato, a expressão que o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior utilizou, que ele disse, então, que com a lei do distrato estava sendo institucionalizada a mora à brasileira, porque realmente, num sentido técnico, essa mora de 180 dias, sem ter uma reciprocidade e sem ter uma comprovação, fica, assim, bem delicado da gente não criticar, não apresentar algumas ressalvas. Novamente, aqui eu digo, se fosse prevista com toda a transparência, etc., aí seria um outro cenário, mas é que não era o que acontecia.
No caso, né, desse momento, pelo menos, que a gente está vivendo da pandemia, eu verifiquei que cerca de 88% das obras, elas permanecem em andamento. Então, aqui no que toca à comprovação, eu vejo que talvez haja uma dificuldade. Nós estamos tendo decretos que são divergentes de estado para estado. Aqui no Paraná, por exemplo, a construção civil, por ser entendida como indústria, continuou normalmente, e eu até queria registrar aqui que me chamou muita atenção várias iniciativas bem positivas, por exemplo, do Sindicato da Construção Civil, que elaboraram cartilhas justamente para enfatizar protocolos de saúde, para que os profissionais da área eles possam realmente trabalhar com bastante segurança e com essa tranquilidade. Então, eu entendo que o que vai acontecer é que, sim, vai ser dada uma tolerância maior do que os 180 dias. Eu acredito que a tendência é que o judiciário, por se tratar de uma situação muito extraordinária, acabe realizando a permissão, mas, pelo menos, eu entendo que isso deveria ser sujeito a uma comprovação, até por esse elevado número de obras que continuam em andamento. Então, o que eu imagino que poderia acontecer? Um estado específico que teve uma paralisação, ou uma obra que dependia de um determinado material segundo o estágio em que ela se encontrava, e aí, comprovadamente, ela não conseguiu receber esse material. Agora, reforço aqui, a posição do professor Flávio Tartucci é muito coerente, que realmente aqui falta uma reciprocidade, e isso também deve chamar a nossa atenção. O que eu sugeriria aqui seria que as incorporadoras elas utilizassem o diálogo com a comissão dos adquirentes, nos casos em que existe patrimônio de afetação. Quando a gente analisa os índices, nós percebemos que grande parte das obras hoje tem patrimônio de afetação. E aí nós temos, então, a comissão que é formada. E essa comissão de representantes, de adquirentes, ela pode ser preciosíssima nesse momento para fazer esse diálogo, porque aí nós já temos um grupo que poderá explicar melhor as situações. Muitas também construtoras utilizam plataformas como forma de se comunicar com os adquirentes. Eu acho assim que é de fundamental importância que esses cronogramas eles sejam atualizados lá, que as informações sejam cada vez mais seguras e postadas nessas plataformas, para que a gente tenha uma certa flexibilidade de ambas as partes e consiga, né, que é o ideal, que esses contratos sejam mantidos. Muito bem. Eu tenho pensado um pouco sobre essa temática. Eu também acho que o prazo deve ser acrescentado desde que haja comprovação. O Luciano apontou muito bem essa questão relacionada às diferentes hipóteses que nós vamos ter no país, né? No caso mesmo aí de Curitiba, a gente está vendo que não houve paralisação da obra. Já em São Paulo, me lembro no começo, Flávio, houve inclusive a paralisação ali ainda no mês de março, abril, mais ou menos isso. No Rio de Janeiro, eu não sei como é que se comportou, Flávio, depois você pode também trazer, mas há uma variação. Nós estamos aqui considerando 4 estados, né, onde nós moramos, e só entre nós aqui já há uma variação muito grande. No caso, por exemplo, do estado do Paraíba, no caso especificamente da cidade de João Pessoa, no primeiro momento houve a paralisação, depois foi incluído como indústria da construção, não entrou como comércio, portanto, pôde continuar, mas o sindicato os 2 sindicatos, tanto dos trabalhadores quanto dos empresários, chegaram à conclusão que seria melhor paralisar para evitar a contaminação, inclusive pensando mesmo nos funcionários, enfim, cada caso vai ter a sua característica. Um dado que eu acho que é muito importante, uma nota que eu acho que é importante a gente fazer se vai acrescentar, e acho que deve mesmo acrescentar, na relação que nós temos aqui de consumo, é muito importante que o incorporador informe, inclusive durante esse período que nós estamos vivendo, e também tenha documentos para isso, informe bem claramente, olha, nós estamos atrasando ou vamos atrasar porque estamos parados por esse ou por aquele motivo. Informar ao adquirente, como lembrou bem ainda agora há pouco a professora Luciana, pode facilitar muito a comprovação em razão do caso concreto, porque isso vai ser, de fato, em razão de cada caso concreto, né? Eu também queria fazer uma nota, e isso só para corrigir um ponto que eu deixei em aberto na minha primeira passada aqui sobre o tema do atraso da obra,
é que eu tinha falado de carência, de prazo de carência, até tinha pedido a vocês a ajuda de lembrar a palavra, me fugiu a palavra, na verdade, a palavra tolerância, como todos vocês já organizaram aí a ideia, e, de fato, não se confunde o prazo de tolerância dos tais 180 dias, ao qual eu acho que pode se acrescentar o tempo que nós estamos parados pela pandemia, e o prazo de carência, propriamente, que é um prazo que que o incorporador pode lançar no contrato, mas é sempre bom lembrar que ele vai lançar no contrato e tem que estipular bem claramente quais são as condições que ele terá que levar em conta para utilizar dessa carência e, eventualmente, não continuar com a execução da obra. Muito bem, professor Flávio, pede a palavra, por favor. Não, Flávio. eu quero ouvir a opinião já de sua e do Fabinho, já que vocês atuam, coloquei vocês aqui num checkmate, né? Já que vocês, inclusive, advogam para construtoras, eu quero saber se realmente, se aplicado o prazo de 180 dias para se também vale para os adquirentes. Eu vou lançar a minha ideia sobre esse assunto, né? Eu acho o seguinte, o próprio artigo 43A, ele diz que, havendo atraso, no parágrafo 2º desse artigo 43A, da Lei 4.591, né? Ele diz que, na hipótese da entrega da obra atrasada, o consumidor, o adquirente, ele pode dizer, não, eu vou continuar com a obra, não há problema nenhum. Vou continuar com o contrato, vou receber atrasado, não tem problema, mas a lei garantiu uma indenização de 1% para ele, né? Eu acho que paralisar o pagamento das parcelas do preço pode desestabilizar o fluxo de caixa da obra, e isso pode ocasionar um problema talvez maior para os consumidores que estão adimplentes. Isso me preocupa sempre muito. Então, talvez a melhor ideia, Flávio, aqui seja o seguinte: não deixar o consumidor sem a indenização. Eu acho que a gente poderia até pensar numa hipótese de indenização ao longo do acréscimo, do tempo de acréscimo, mas que fosse uma indenização não de 1%, mas menor que isso e adaptada a cada caso concreto, inclusive em benefício do próprio consumidor, sabe? Acho que a gente poderia criar um sistema de compensações por aí. Me parece que talvez fosse mais tranquilo para se sustentar a questão relacionada ao fluxo de caixa da obra, que realmente é um ponto que é muito importante. Aliás, esse tema... Mais uma vez, uma solução pró-construtora. Mais uma vez, essa é uma solução. Quer dizer, a construtora pode prorrogar o prazo, e o consumidor não pode, ele vai ter o direito a uma penalidade que é bem inferior. Né? Quer dizer, você acha que é uma solução equilibrada essa, e que os tribunais chancelariam essa posição? Eu acredito que não. Me parece que assim talvez fosse mais... na verdade, do ponto de vista matemático, isso é uma questão também que envolve fluxo de caixa da obra, né? Eu acho que a gente tem que ver o que seria mais equilibrado. E aí eu me lembro do artigo que você escreveu, foi o primeiro artigo sobre contratos na pandemia, né? Que é aquela questão talvez da necessidade que nós tenhamos aqui agora de abrir realmente o caixa, né? Como é que vai ser? O que é melhor? Isso eu queria ver. Caso, né? Nesse caso específico, a fase da obra também vai ser importante. Quanto se precisa ainda? Será que é bom a gente paralisar o fluxo de pagamento durante 1 mês, 2 meses, por exemplo? Até que ponto isso uma construtora, vamos também lembrar aqui, nós estamos falando de incorporadores pequenos, médios e grandes, né? Com os grandes, talvez até se sustente, mas com os médios e pequenos eu tenho minhas dúvidas. Será, Toscano? Eu tenho dúvidas quem tem caixa melhor aí, hein? A gente tem... Olha, eu já vi, eu não posso falar aqui porque eu tenho sigilo, mas eu vejo esses contratos grandes, cada coisa... Será? Eu tenho dúvidas, hein? Se realmente o grande está melhor preparado para enfrentar essa crise, olha... Às vezes o fluxo, claro, que o fluxo de negócios do grande, principalmente muito vinculado a banco, claro, né? São negócios muitas vezes vinculados a bancos, nós não sabemos ao certo qual é a situação de cada um. Fábio, você quer falar sobre esse assunto aí? Com certeza. Posso. Em primeiro lugar, quero voltar, não tem procuração no Tartucci, eu quero voltar um comentário que ele fez no início. Algum colega nosso teria dito que ele não tem experiência na área e, por isso, ele não estaria habilitado, credenciado para falar. Isso, tomara que eu não conheça a pessoa, porque isso, para eu dizer o menos, é de uma insinceridade intelectual, né?
para não dizer que é uma patifaria intelectual gigantesca, por uma razão muito simples. Se o contrato é uma operação econômica, Enzo Rocco, conhecer as nuances da operação econômica, o Tartucci conhece em 1 hora, 2 horas. Agora, esse advogado que fez essa leviana, né, acusação, conheceu o que o Tartucci conhece do direito civil, ele vai levar muito tempo. Se chegar lá, né, vai ser difícil. Então, não tem o menor sentido. O fato de Tartucci não ter experiência ou ter experiência não desqualifica para emitir opinião sobre nada na área imobiliária. O Tartucci é um dos maiores civilistas do Brasil, está qualificado para emitir opinião sobre qualquer assunto que envolva incorporação imobiliária, né? Então, faço só essa ressalva. Mas, na verdade, sobre qualquer assunto sobre direito civil, né? Depois de ter feito uma coleção sobre direito completa, civil, pois é. Não há dúvida nenhuma. Ele é um civilista antes de mais nada, né? Então, o que a gente discute direito imobiliário, muitas vezes, é uma zona de interseção de relações que têm imóveis por objeto e que abarcam 20% do direito civil. Então, na verdade, o Tartucci tem a sobra de direito civil para falar sobre esse tema. Então, não tem o menor sentido, né? É um argumento desqualificador, né, de quem não quer enfrentar o mérito. Mas, feita a defesa, eu vou discordar do Tartucci só num aspecto. Eu acho que não há que se falar em isonomia aqui, porque são situações absolutamente diversas, né? A prestação de dar, entrega de dinheiro por parte do adquirente, da prestação de fazer consistente na realização da obra. Então, não há que se falar em isonomia para aplicar o 180, porque são situações completamente diferentes, só por isso. Agora, repito, o que tem que haver é transparência, concordando também com a Luciana. Tem que ficar claro para o consumidor que o prazo de entrega é 2021 e não dezembro de 2020. Tem que ficar claro para ele. Acho até o Tartucci vai concordar comigo se ficar claro. Porque a expectativa dele passa a ser junho de 2021 e não dezembro de 2020. Se vier dezembro de 2020, como a Luciana colocou, vamos festejar. Porque aí sim eu entreguei antes, né? Então, esse é um ponto importante. E o outro ponto é que não tem mora, tecnicamente, né? Com a cláusula, a gente não fala tecnicamente em mora, né? Então, são essas considerações. Muito bem. Olha, estou vendo aqui que o tempo da gente, com conversa boa, o tempo passa rápido, né? Quanto tempo tem? Nem estou vendo. Nós temos aí já quase 1 hora de bate-papo e eu estou aqui vendo que tem um ponto que eu gostaria muito de ouvi-los também, que diz respeito à revisão desse contrato, né? Esse tema da revisão do contrato de aquisição de imóvel em construção, me parece que vai haver um fluxo muito grande de problemas nesse sentido. Claro que vão ter os momentos de renegociar, de negociar em torno disso, mas é muito provável que muitas dessas ações cheguem no Poder Judiciário. Eu acho que a gente aqui tem de qualquer forma, uma função importante de dar algum norte sobre esse assunto, né? E a minha primeira indagação sobre o tema, ela diz respeito ao fundamento jurídico. Nós vamos nos basear em quê para realizar a revisão, né? Claro que o Código de Defesa do Consumidor, não há dúvida nenhuma sobre isso, é direito básico do consumidor, no artigo 6º, se não me engano, inciso 5º, garante ali a revisão do contrato, especificamente quando esse contrato se torne eventualmente desequilibrado, né, em razão das circunstâncias dele, posteriores, claro, à sua realização. Não estou nem falando aqui de figura de lesão, e nesse ponto me parece que não há dúvida nenhuma. Mas será que a gente vai poder revisar preço? Quando eu penso em revisar preço, me parece um tema muito mais complicado, porque o preço ele é todo estabelecido, todo regulado, digamos assim, todo posto no mercado. Claro que levando em conta mercado, quanto mais procura, maior preço, não há dúvida nenhuma. Quanto menos procura, menor preço, não há dúvida nenhuma. Mas também o preço ele é elaborado com base naquilo que você tem adiante de uma obra, para construir a obra, né? Revisar preço seria realmente a melhor solução. Por outro lado, pode também se revisar, vamos supor, não chegou a conclusão nenhuma sobre esse tema do prazo de entrega da obra, mesmo depois dos 180 dias, mesmo depois do tempo de pandemia, não se entregou, pode a incorporadora pedir a revisão da cláusula do tempo de entrega da obra, né?
Eu gostaria de escutar vocês três também sobre esse assunto e a gente também trazer aqui alguma ajuda que seja útil para todos esses aspectos que vão surgir a partir de agora, principalmente nesse momento pós-pandêmico, né? Mais uma vez, vamos começar ali com o Fábio, por favor, com a palavra. Meu Toscano querido, eu não tinha ouvido falar sobre isso ainda e espero que seja um devaneio isolado, né? Você reduzir o custo da operação não faz sentido nenhum, né? Se há um desequilíbrio subjetivo, vamos rediscutir esse desequilíbrio, porque objetivamente o preço foi aquele, né? E se eventualmente se importa uma desvalorização do imóvel, o risco dessa desvalorização é de quem o adquire, não de quem o vende. Então, em nenhuma ótica, me parece que você poderia cogitar, sequer, ao menos tecnicamente, uma redução do preço. Agora, os adquirentes podem sim, no caso concreto, demonstrar a situação de impossibilidade transitória de cumprimento da prestação e impor o dever de renegociação. Esse dever me parece que você não precisa nem extrair do 317, embora concorde com o professor Simão que ele aplica o 317. Você está no 422. Eu acho que há o dever do incorporador renegociar com o adquirente que comprovadamente revele que a Covid-19 atua sua capacidade de forma insuperável, criando obstáculos insuperáveis de cumprir a prestação. E aí, fazendo uma analogia com os modelos que surgiram em Portugal, por exemplo, você poderia pegar 3 meses, por exemplo, de mora por parte do adquirente e, cessada a situação de calamidade, diluí-la por 12 meses. Então, você suspende 3 meses de pagamento, superada a situação de calamidade, que esperamos que ocorra o quanto antes, você pega esses 3 meses, ou 4, ou 5, ou 2, enfim, dilui por 12 e o adquirente volta a pagar a parcela do mês junto com o do 10º. Essa me parece uma postura cooperativa por parte do incorporador, uma postura conforme a boa-fé objetiva, uma postura que se espera numa relação equilibrada e justa. Muito bem. Eu vou passar a palavra para o professor Flávio para ouvi-lo sobre esse assunto. Bom, foi citado aí o Simão, mas eu vou usar ele, né, as suas reflexões sobre realidade A, B e C. A minha percepção é que o mundo inteiro vai empobrecer. Isso já é patente. Todos os preços devem cair. Aqui em São Paulo, a gente tem visto já preços de várias coisas caindo, né? E as despesas nossas caíram. Isso vai repercutir para todos os negócios e todas as relações jurídicas, né? E eu não sei por que o mercado imobiliário vai ficar avesso a isso. Nós vamos todos empobrecer. Os Estados Unidos terão 50 milhões de desempregados. Nós teremos quanto? Menos? Por que teremos menos? Deus é brasileiro? Por que a nossa realidade vai ser diferente, né? É patente que essa crise é uma crise gravíssima e que todos nós, sem exceção, vamos empobrecer. Inclusive os nossos serviços que nós prestamos, a gente vai reduzir também. A gente terá que reduzir, já estamos reduzindo. Os preços de tudo cairão. Né? Isso vai ser puxado, inclusive, pelo preço do petróleo no primeiro momento, porque as pessoas não estão se locomovendo usando combustível. Né? Então, eu fico pensando, por que o mercado imobiliário vai ficar fora dessa realidade? O primeiro trabalho que eu fiz prático aqui de realidade de pandêmica foi sobre alimentos, em que eu mostro isso na realidade de alimentos. Né? Por que o mercado de vocês vai ficar fora disso? Por quê? Qual é a bolha que envolve? É claro que os valores serão revistos no futuro. E eu vejo os valores revistos de tudo. E quanto ao valor da execução da obra, Flávio? Que Sim, isso. A partir de agora, os valores serão diminuídos. Então, isso demanda uma revisão do contrato, sim. E lembrando que, para o consumidor, não se aplica o 317, não se exige fato imprevisível. Exige-se para a construtora, que eventualmente também poderá pleitear a revisão, se for o caso, em relação a alguma outra coisa, aplica-se o Código Civil para a construtora contra o consumidor. Mas do consumidor contra a construtora, aplica-se... Não precisa. Aplica-se o CDC, não se exige prova de imprevisibilidade, basta apenas o desequilíbrio.
Sabe, vocês me desculpem, mas sabe o que eu percebo às vezes? Assim, e eu vou falar isso no direito civil como um todo, tá? Porque eu também escrevo e participo de outras lives de outros ramos do direito civil. Que, assim, as pessoas conseguem ver, às vezes, a realidade dos outros, mas não a própria. É claro que o mercado de vocês vai sofrer um baita de um impacto, os valores vão ser diminuídos. Por que o preço tem que ser mantido igual? Se o custo da obra vai ser diminuído? Aquelas que sobreviverem, hein? Eu vou encerrar só fazendo uma comparação. Aqui na minha área tem uma obra aqui que está seguindo, porque eles já venderam a grande parte, né? Nós estamos num bairro aqui, que é um bairro em São Paulo com forte influência e com forte presença oriental, os orientais comprando vários imóveis, eu sempre dou esse exemplo. E do meu lado direito aqui começou uma obra que eles limparam o terreno está pronto. E parou. O terreno está pronto, agora é aquela fase de colocar o stand, né? Depois eu vou contar para vocês e vamos fazer aqui vamos tentar arriscar. Quando é que vocês acham que esse stand vai ser montado ali? Fala, Toscano. Quando? Vamos lá, vamos ver. Depois a gente vai ver quem foi otimista e quem foi pessimista. Vou perguntar para os três. Eu sou otimista. Eu acho que ainda esse ano, ainda em 2000... Esse ano? Não, tudo bem, mas eu quero um mês. Depois eu vou dizer... mês aí já ficou mais difícil. Quem mas eu é acho o que até outubro... Eu não sei ainda porque não tem, eu não vi a placa. Eu acho que nem placa tem ainda. Essa pergunta que o Fábio fez é importante. Eu acho que até outubro deve se lançar. Fábio, quando é que vai começar a obra? Quando começar, eu vou postar no meu Instagram. E vou ver quem acertou. Tatu, seria um chute irresponsável, inconsequente. Eu não tenho nenhum dado para te dizer isso. Não é o grau de otimismo e de pessimismo imobiliário de vocês. Eu acho que São Paulo vai sentir menos. Eu acredito. O Rio de Janeiro vai sentir muito, porque já vinha mal. São Paulo, eu acho que se recupera bem no ano que vem. Ano que vem, nós concordamos nisso. Esse ano acabou. Ok. Luciana... Então, você acha que vai ser ano que vem que vai começar a obra? O mercado de São Paulo... Não, o stand, desculpa. Geral, o stand vai ser instalado lá? Eu não posso... De repente, essa incorporadora estava na iminência de uma recuperação judicial. Ela vai parar agora para pedir recuperação. O Fábio caiu. Voltou. Já voltou. Não. Então, não sei. Eu teria que entender algum dado, pelo menos, dessa incorporadora para dar esse chute. Professora Luciana. Então, meu palpite, né, acho que essa é a palavra, só dá para dar um palpite nesse momento, seria que ele vai abrir um pouquinho antes do feriado de 15 de novembro, para aproveitar o feriado e depois aquela euforia de fim de ano, de 13º, tal, para estar bem montado em dezembro. Então, esse é o meu palpite. Arthur, vocês são mais otimistas que eu, viu? Você me chama de otimista. Meu é ano que vem. O meu é ano que vem. Lá para maio, junho. Bom, vamos ver quem... Eu concordo com o Fábio nessa questão. Como a gente não tem dado objetivo, né? Um dado que é interessante e a gente vai levar em conta é que pode ser, Flávio, que essa incorporação, por exemplo, levada em conta aí no bairro, na aclimação, né, em São Paulo, pode ser que haja necessidade de adaptação do produto. Isso também é um ponto que é interessante a gente observar, né? Já há essa demanda em estudo, né? Talvez as pessoas agora saibam que vai ficar mais tempo em casa, isso talvez mude também, e a adaptação do produto leve um tempo, aí, mais 4 meses, 6 meses, né? Mas vamos ver aí, ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. Sim. Dá para ver o terreno limpo ali? Tô vendo claramente aqui. Ô, Toscano, o Tartus está namorando uma unidade lá para comprar na Não, estou não. Estou percebendo. Vamos vigiar, hein? Estou percebendo. Embora sair dessa cobertura aí não vai ser fácil, hein? Bom, Luciana, falta você dar a sua opinião, né, sobre a questão da revisão. Vamos lá. Isso, então, até como os colegas já disseram, a gente tem a possibilidade do artigo 6º, no seu inciso 5º, para o consumidor, e para o fornecedor ele não pode se valer dessa opção, mas ele tem outros caminhos, o 317, o 422. O que eu queria colocar aqui
que realmente as reflexões do professor José Fernando Simão foram muito lúcidas. E a expressão que ele usou, que nós estamos numa situação de perde-perde, é muito real, porque, de fato, está muito difícil a gente defender e lutar pelos direitos de alguns clientes, porque nós não estamos numa situação de que o nosso cliente vai ganhar e a outra parte vai perder. Realmente é lutar para conseguir, assim, manter o mínimo. E aí, nesse sentido, eu também queria destacar, eu achei muito interessante, foi por volta do dia 20 e pouquinho de abril, que a Caixa lançou algumas ações para minorar o impacto do Covid, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica em financiamentos. Então, postergar nesses 90 dias alguns pagamentos, enfim, eu achei essa uma iniciativa bem interessante. E também queria dizer que aqui também, a minha experiência prática, não estou falando de nenhuma incorporadora em especial, mas era muito difícil o contato com elas para renegociar. Então, aqui eu também penso que esse momento, ele é uma oportunidade também de muitas mudanças, e mudanças positivas. E, nesse sentido, eu entendo que a incorporadora que terá mais sucesso é aquela que tiver uma atitude de humildade, de perceber que ela precisa do adquirente e que precisa ter realmente um diálogo que seja construtivo. Eventualmente, como eu até já sugeri, usar a comissão de adquirentes, que eu penso que pode ter uma facilidade de comunicação com todos os moradores. Se for o caso, eventualmente até se valer de um mediador que possa também ajudar para que essa comunicação flua de uma forma mais adequada. Porque, de fato, em muitas situações eu vivi isso. O meu cliente, ele tinha boa fé, ele queria buscar uma renegociação, mas havia assim uma postura muito fechada, uma postura muito de que aquele era um problema muito pequeno para a incorporadora, então que para ela não valia a pena nem ela perder tempo conversando com aquele adquirente. E agora essa situação ela mudou de figura, então eu penso que ambas as partes têm que ter muita humildade e perceber o quanto esse contrato ele é fundamental, como já foi dito aqui, o quanto ele contribui para que haja concretização da função social. Então, que a gente consiga, até num primeiro momento, nem que isso vá para o judiciário, que extrajudicialmente seja feita aí uma renegociação por escrito sempre, né, para que não haja nenhuma dúvida e seja possível manter esses contratos. Eu percebi aqui que há um fio condutor na nossa conversa nesse ponto aqui, que é o seguinte: reduzir o preço e Flávio tocou num assunto que me chamou muita atenção, que eu acho que vale a pena a gente realmente explorar. Uma coisa é nós considerarmos a obra que está agora em andamento, que foi planilhada com um determinado preço, digamos assim, da realidade A, como o Flávio gosta de mencionar, né? Outra coisa vai ser agora vão ser as novas planilhas que vão ter, de fato, eu também concordo com o Flávio nesse ponto, uma redução de valor talvez aí de insumos, talvez até da mão de obra, provavelmente vai ter ajuste nesse ponto também, né? O que implica dizer que as obras em andamento, as obras que estão em andamento, como disse Fábio, você simplesmente reduzir o valor pode colocar em situação instável também, como disse Luciana, o próprio andamento da obra, né? Não seria, digamos, a primeira ideia que se pudesse ter, se por acaso realmente o pedido for para revisar o contrato. Acho que prorrogar o prazo, ou pelo menos criar um novo programa de pagamento do contrato, tudo bem, talvez fosse mais útil. E aqui até me passa pela cabeça que esses pedidos, sendo um pedido coletivo, até mesmo da coletividade de compradores, pode até facilitar, talvez, até a percepção do magistrado no caso concreto. Acho que isso é uma questão realmente interessante. Flávio, pois não. Deixa eu fazer uma pergunta para você sobre essa última colocação. Vamos imaginar, então, uma obra já iniciada e que a gente tem uma realidade até de deflação, de baixa de preços, né, de um desemprego altíssimo na realidade pós-pandêmica. E isso pudesse ser comprovado, uma ação coletiva para defesa de direitos individuais homogêneos, vamos imaginar a proposta por advogado, para um grupo de moradores de um empreendimento com várias torres. E nessa petição inicial, o advogado consegue fazer uma prova mínima, né, de que realmente houve uma diminuição de custos de obras que estão em trâmite e pedem para a construtora abrir as contas. Tá?
pedem para a construtora abrir as contas para realmente mostrar os custos que passam a ter. A construtora se nega a abrir as contas, existe uma prova mínima feita pelo grupo de consumidores de que realmente houve uma mudança de preço, os preços diminuíram no geral. Então, vejam só, houve um pedido de transparência dos adquirentes, aquela história de abrir as contas, que eu acho que isso vai ser muito levado em conta a partir de agora, muito levado em conta. Eu estou defendendo essa tese há muito tempo, desde que eu publiquei o meu primeiro texto lá no Migalhas. Acho que vai ser um fator de revisão e vai ser uma estratégia que vai ser muito utilizada. A consultora se nega a abrir. Como o juiz julga? Eu vou te devolver Eu vou devolver com uma pergunta para você. Se você comprar um apartamento na planta por 1 milhão e uma recuperação econômica rápida vier valorizar por 2 milhões, você vai compartilhar esse teu lucro com o incorporador? Mas isso é risco do adquirente ou é risco do vendedor? O risco de preço, de lucro, é do adquirente? O adquirente tem lucro com a transação? O risco do incorporador vender por 1 em 6 meses e o imóvel passa a valer 2. Se ele esperasse, desconhecendo o fato da valorização, ele venderia por 2. Vai compartilhar com o consumidor? Porque eu invoco a sua isonomia. Mas isso é uma premissa, essa é uma premissa que valia, esse seu argumento valia para outra realidade, não para a realidade que a gente está vivendo hoje, né? Aqui nós estamos falando de risco do empreendimento. Eu quero saber como o julgador vai levar isso em conta. Quer dizer, houve um pedido de transparência por parte dos adquirentes, não atendido, que ele teria a condição de mostrar, não atendido pela construtora, e o juiz tem que julgar essa questão, né? Como é que acho, Arthur, vocês acham que os jogadores vão dizer não haverá revisão? É uma grande questão, porque eu acho que é mais um cheque-mate para a realidade que a gente vai viver a partir de agora. Né? Isso é um cheque fácil de sair, né? Não tem nada de mate. Bem, vamos esperar. Porque olha só. Vamos esperar para ver se realmente os jogadores não vão levar em conta. Né? A questão do risco que você colocou é muito interessante. O incorporador corre risco, o adquirente também. O que essa lei, a meu ver, faz exageradamente é transferir para o incorporador risco, que são riscos dos adquirentes. Então, esse teu exemplo é excelente. Se eu compro um imóvel por 1 milhão na planta, eu adquirente, com exclusividade. O risco desse imóvel virar pó ou virar ouro. Esse risco é meu, eu adquiri. Fábio, o risco ele pode ser analisado de uma forma compartilhada, a alocação de risco, em negócio paritário, em contrato empresarial. Agora nós estamos falando de contrato de adesão, que não há margem de negociação favorável. Existe uma análise, aliás, a Lei da Liberdade Econômica traz isso, uma diferenciação da análise de risco. Quando se tem um contrato paritário negociado entre empresas, aí a gente realmente tem que compartilhar o risco, e menos intervenção, foi isso que a Lei da Liberdade Econômica trouxe, e eu tenho dúvidas se isso também vai persistir, diferente de um risco que é analisado quando se tem um adquirente em situação de vulnerabilidade contratual sem margem para negociação. E um contrato é claramente um contrato de adesão. Né? Tanto é que a própria lei trouxe o 4 resumo, reforçou que é um contrato de adesão. Se eu comprar um carro e alienar fiduciariamente ele como garantir o pagamento, e esse modelo vier a sofrer uma desvalorização por um escândalo com a montadora, eu poderia rever também o valor da minha compra? Eu não posso, porque o risco é de quem compra. Você está comparando o escândalo de uma montadora com uma pior crise pandêmica, talvez, da história, Fábio. Não, eu estou falando de alocação de risco. Da história moderna da humanidade, porque fala-se da gripe espanhola, e eu ainda tenho, pelo que eu li recentemente sobre a gripe espanhola, a gripe espanhola foi mais intensa, mas ela desapareceu justamente pela intensidade igual ao pó. Essa não é tão intensa, então ela pode se diluir por mais tempo, ela pode ter segunda onda, terceira onda, não dá para comparar. Né? Por que o consumidor não sai do contrato, nesse caso? A lei do extrato confere isso para ele. Sai do contrato. Vamos discutir cláusula penal, não pagar cláusula penal. Não, o que eu acho, tudo bem, para mim a questão iniciativa privada. A questão não é sair do contrato. O que eu esperava é que o brasileiro tivesse um nível de educação contratual que nem celebrasse. Porque os contratos são tão abusivos e são feitos de uma maneira tão agressiva e oferecido de uma maneira tão agressiva, já lhe disse isso várias vezes. Esse sonho da casa própria para o brasileiro sai muito caro. Né? Sai muito caro. Até porque a gente percebe uma diferença muito clara de classe média e classe menos afortunada economicamente, de um consumo muito intenso e com pouco pensamento daquilo que vai ser contratado. À medida que há um crescimento, uma curva econômica de desenvolvimento econômico da população, aí o consumo diminui
o investimento aumenta, as pessoas têm um maior grau de discernimento de celebração de contratos. Eu vejo isso em contratos empresariais, que são aqueles contratos geralmente discutidos, e muitas vezes tem falhas, hein? Tem falhas. Né? Agora, não estamos falando de um modelo que é imposto sem margem de negociação. Não, mas eu concordo contigo na tua É premissa. isso que eu acho que vai acontecer. O que a gente está discutindo aqui é algo que todo mundo entende. O analfabeto que compra apartamento na planta sabe o que são 100 mil, sabe o que são 1 milhão. Mas E não sabe que aquele imóvel pode contrato. valorizar ou não. Isso não precisa ser esclarecido. A questão aqui é um debate muito mais complexo, é de infantilização do ser humano e uma tutela exagerada do Estado, que está acontecendo no Brasil. Uma tutela exagerada de construtora, que foi o que a lei trouxe, e infantilização também da construtora. As incorporadoras não gostaram da lei. As incorporadoras não gostaram da lei, a lei é péssima. A aplicação dos 50% vai ser excepcional, o Toscano sabe disso. Não se utiliza, na grande maioria das incorporações, patrimônio de afetação, o que significa dizer que a gente vai cair nos 25%, que é a súmula do STJ. A lei, na verdade, foi um engenheiro de obras feitas, não trouxe nada de novo. Fábio, os últimos julgados do STJ falavam em 10%, não em 25%. Os últimos julgados falavam em 10%. Os de 2019, 2018... Não, tem julgado de 25%. Tem julgado de 25%, 30%. mas na atual composição do STJ, os últimos julgados vinham aplicando 10%. Eu vou voltar só à questão que Flávio levantou, para ouvir Luciana também sobre esse tema, a questão de eventualmente... Do preço, né? Da variação do preço, que eu acho que esse assunto realmente é muito interessante, né? E depois eu quero dizer alguma coisa também sobre o assunto. Luciana? Me chamou a atenção, enquanto vocês estavam debatendo, pontos super importantes. Acredito que em algumas obras, até para que seja viável finalizar, porque realmente, ainda que hoje a lei brasileira seja muito melhor, há a possibilidade concreta de quebra de certas construtoras e incorporadoras. E aí não vai adiantar ganhar na justiça, da gente ter, talvez, aí um revival de um efeito em call. Então, por conta disso, talvez por meio das comissões, enfim, de adquirentes, ou, enfim, se não tiver patrimônio de afetação, que a gente tenha um grupo negociando, dependendo do perfil da obra, até eu acredito, assim, que vai ser necessário e oportuno rever os acabamentos, que também, às vezes, é uma parte muito cara da obra. Talvez um novo cronograma para áreas comuns. Eu penso, assim, que em alguns casos, vai ter que mexer até nesses pontos para que seja possível entregar a obra, porque senão a coisa vai ficar parada pelo meio. Se também não existir uma adesão emocional e ética mesmo da construtora / incorporadora em finalizar a obra, ela pode também se valer de hipóteses da lei e dizer, então, para que os adquirentes briguem na justiça. Isso não vai trazer um resultado bom para ninguém. Então, realmente a gente tem realidades muito diversas no Brasil e tem alguns casos que eu percebo que talvez haja uma diminuição do custo, como o Flávio colocou, mas em algumas outras situações de realidades do Brasil talvez haja um aumento. Então, por isso que eu penso que talvez essa abertura e uma transparência maior para encontrar algo que seja possível de realmente viabilizar assim, o término, ainda que com algumas modificações, vai ser o mais interessante. E eu queria fazer uma pergunta aqui para o Fábio, porque de últimas pesquisas que eu fiz, até por conta do regime especial tributário, eu estava vendo um número muito, muito alto de patrimônios de afetação. E o Fábio ele tem uma atuação muito intensa, ele realmente é uma pessoa que tem um conhecimento profundo desse mercado. E aí, na tua fala, Fábio, você falou que muitos não estão se utilizando do patrimônio de afetação. Você está se referindo à SPE? O que você poderia nos colocar sobre isso? Não, porque o patrimônio de afetação, como vocês sabem, ele era uma obrigatoriedade no projeto inicial 9.514, né? E uma manobra de bastidores no apagar das luzes tirou a obrigatoriedade. Então, na verdade, a proteção acabou sendo feita pelas SPEs, né? E pelos dados que eu tenho, o Toscano pode confirmar, o percentual de incorporações com patrimônio de afetação é um percentual irrisório, o que torna a nossa discussão em torno de 50% uma discussão irrisória também, proporcionalmente. Agora, se vamos discutir se 25% é muito ou pouco, aí se a gente está no foco de um problema real, né?
Porque o problema dos 50% ele não é real por conta disso. Então, hoje a proteção, aspas, proteção é feita pela SPE. Eu digo aspas porque eu acho, Luciano, pensando como adquirente e tendo a experiência que eu tenho do outro lado, que a única razão que me levaria a comprar um imóvel na planta seria a credibilidade de um incorporador, mais nenhuma. Muito bem. Pensando como adquirente. Toscano, agora uma coisa nova que me chegou, Claro. diante dessa afirmação do Fábio de que as incorporadoras não gostaram da lei, a gente tem que começar, então, um movimento nacional de revogar essa lei e fazer outra, ou para aperfeiçoar, porque se os institutos de direito privado, no geral, criticam a lei, se os institutos de direito do consumidor criticam duramente a lei, aliás, mais do que eu estou criticando, mais do que eu estou criticando, se as incorporadoras também acham que a lei é ruim, qual é a razão, então, de, ainda mais nessa nossa realidade que a gente vai passar, dessa lei subsistir? Eu acho que, então, a gente tem que começar um movimento nacional para refazer a lei, com essa afirmação do Fábio de que as construtoras também acharam que a lei é ruim. Eu não sei nem se é de aperfeiçoamento. Por que é ruim, Tartus? Porque a operação de incorporação é uma operação financiada, né? A produção é financiada. Sim. Então, o incorporador, ele adquire o terreno, vende na planta 100%, vamos supor, e recebe 20% a 30% durante a obra. O que significa dizer que o financiamento dele vai ser feito por uma instituição financeira, ele vai pagar juros, e o atraso, muita gente não sabe disso, o atraso, na verdade, é ruim para ele. É ruim por quê? Porque ele está pagando juros, porque ele não recebe a parcela final, que geralmente é dada pelo banco, e mais importante, que os contratos de empreitada geralmente são contratos PMG, ou seja, são contratos que prevêem uma remuneração por performance. Então, a obra entregue antes gera um prêmio para o empreiteiro, porque isso é bom para o incorporador. Isso que é interessante entender em relação ao Cláusula 180. O atraso não é bom para o incorporador, o atraso é uma tragédia para o incorporador. Verdade. Bom, então, a lei não é boa por isso, porque devolver 70%, 80% não é bom. Bom para o incorporador é adquirente pagar. Bom para o incorporador é o contrato ser cumprido. Esse é o cenário ideal. Sobre esse assunto da revisão, eu vou... Qual é a margem de... Eu já vi o Toscano numa aula falando de... Não sei se ela mudou. Qual é a margem de lucro desses negócios em regra? Eu lembro do Toscano falar isso numa aula da CD. Não dá. Também não dá para dizer, porque isso varia. Não, mas você falou já um índice em média. Eu lembro, Toscano. Sabe que eu não lembro qual foi o índice que eu falei na época também? 18 a 20. Bom, já é uma margem bem apertada, considerando o risco do empreendimento. Foi o que você disse na aula. Chegou a ser 40 e reduziu a metade. No passado já foi uma margem alta. Hoje já não era alta. Já era uma margem bem mais reduzida, né? Mas isso depende muito do mercado que esteja se analisando. É um custo variável demais. Exatamente. Muito arriscado. É um empreendimento muito... É uma atividade muito arriscada, na verdade. Também tem isso, né? Só para a gente encerrar essa questão da revisão aqui, eu quero concordar com Flávio no ponto relacionado à distribuição do risco desse contrato. Eu acho que o Código de Defesa do Consumidor não permite, mesmo em momento pós-pandêmico, isso é um assunto que também, claro, vai vir a discussão nesse ponto, eu sei que vai, provavelmente a gente vai ter uma certa relativização, mas mesmo no momento pós-pandêmico, eu acho que o Código de Defesa do Consumidor vai continuar rígido nesse ponto, a gente não pode simplesmente transferir o risco para o consumidor, não é mesmo o caso, né? Mas também a gente não pode deixar de observar que o incorporador também foi pego no meio do problema, né? Isso é uma coisa que também a gente também vai ter que levar em consideração. Agora, por outro lado, na questão de reduzir preço, quando se fala em reduzir preço da prestação, esse é um assunto que me preocupa muito para as obras em andamento, né? Nós temos vários mecanismos de adaptação de preço, mesmo durante o andamento da obra, como índices econômicos que são aplicados, enfim, que podem compensar ao longo da execução da obra. E acho que só excepcionalmente, Flávio, aí é nesse ponto que eu acho que Fábio tem razão, e eu vou me caminhando aqui um pouco ali, como a Luciana falou, nos casos em que realmente houver comprovação
de que houve redução dos insumos, da prestação do serviço, enfim, e que se consiga demonstrar isso muito claramente para o juiz, e acho até que não se tem como obrigar a incorporadora a abrir a conta. Isso é um assunto também interessante que passa muito pelo patrimônio de afetação. No patrimônio de afetação, isso é muito mais simples, inclusive, acontecer, né? E acho que vai facilitar, nesses casos aí, realmente vai facilitar. Quando não houver patrimônio de afetação, você vai mexer com sigilo de conta, sigilo fiscal, enfim, acaba tendo uma complexidade maior. Mas eu acho também que não é impossível você demonstrar algo, ainda que não tenha esse dado na mão, né? Mas vejam, eu vou partir para o último assunto. Eu estou vendo aqui que o tempo está avançando numa velocidade enorme. E a última pergunta é a seguinte, e aí vamos tratar dessa questão dos 25%, dos 50%. Eu acho até que essa questão dos 50%, como disse Fábio, a gente vê muito pouco uso do patrimônio de afetação, a gente vê muito mais patrimônio de afetação por parte das maiores incorporadoras do que da grande maioria das incorporadoras brasileiras, que não são grandes, é sempre bom a gente lembrar disso, né? São médias e pequenas incorporadoras, e que normalmente não usam o patrimônio de afetação, por vários motivos, por motivos técnicos, jurídicos, não tem, talvez, um acesso a uma informação que pudesse facilitar, até porque facilita muito realmente, né? Mas, enfim, são vários motivos ali. De todo modo, a questão agora é a seguinte: logo quando entrou em vigor a lei do distrato, né, a chamada lei do distrato, eu me lembro que nós escrevemos muito sobre a possibilidade de redução ou não sobre os tais 25% e sobre os tais 50% ali previstos, quando houver ou quando não houver patrimônio de afetação. Havendo 50% de retenção, 25% quando não houver patrimônio de afetação, né? Eu, fazendo um cálculo ali muito ligeiro, muito rápido, quando a gente vai ver esses 50%, esses 25%, na rigor, eles são aplicados sobre o que a pessoa já pagou, sobre o que o consumidor já pagou. Isso aproxima muito, no caso dos 25%, já da jurisprudência do STJ. Eu acho até que os números são muito próximos da jurisprudência do STJ, e nesse ponto o Fábio tem razão quando ele diz, poxa, acabou se dizendo mais do mesmo, praticamente mais do mesmo, né? Mas a pergunta que eu faço é, havia uma discussão forte se aplicava aquela tal possibilidade de redução pelo juiz prevista lá da penalidade prevista no artigo 413, né? Vocês acham, e aí, vejam, uma questão que eu acho que eu vou colocar para vocês três aqui, vocês acham que nós vamos ter como uma regra mais genérica, mais geral, agora, essa possibilidade de redução em razão todo esse período pós-pandêmico, ou continua se levando em consideração o mesmo critério que a gente vinha tendo antes, considerando antes, como, por exemplo, só em casos excepcionais é que a gente vai aplicar, pelo menos eu assim penso, né? Não sei, Flávio, Luciana e Fábio também. Vamos começar ali com o Fábio sobre esse assunto. Essa questão é difícil. Eu vou, primeiro, fixar uma premissa, que a premissa de 413 se aplica, né? Eu não vejo como defender a inaplicabilidade do artigo 413, porque, topograficamente, 413 se insere na teoria geral dos contratos. E nós não temos uma disciplina específica para esse contrato que discutimos, promessa de compra e venda, em relação à cláusula penal. Então, é evidente que a gente remete para a teoria geral dos contratos. Nisso consiste a teoria geral, né? Ela, na verdade, ela não é... Aliás, é uma crítica à parte geral do Código Civil, né? E, na verdade, é uma teoria geral, que são pressupostos para aplicação das relações especiais. Então, 413 se aplica, é claro, né? Eu respondo. Só que o 413 diz, me permita ler, a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo. A minha dificuldade, eu conversei com o Arthur sobre isso também, é você considerar, não 50%, eu não vou falar sobre 50%, a minha dificuldade é você considerar que 25% é manifestamente excessivo se, primeiro, o Código Civil permite que você estabeleça esse percentual e, segundo, se a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça caminhava nesse sentido, ou seja, se era a dinâmica dos negócios jurídicos. Então, eu não consigo ver, aplicando o 413, o preenchimento dessa exigência do 413, que havia uma prestação manifestamente excessiva.
25% não é manifestamente excessiva. Então, aplico 413, mas não reviso judicialmente a cláusula penal. É o que me parece. Muito bem. Professor Flávio. Eu tenho uma visão, mais uma vez, me parece que o Fábio está descolado da realidade que vem por aí. Eu vejo uma outra realidade, eu vejo uma realidade de empobrecimento geral que nem multa vai ser cobrada. Tem um artigo muito bom do Marcelo Silveira, que fez mestrado lá em Portugal, tem um livro dele, está até aqui atrás de mim, sobre arras e cláusula penal, que ele fala da impossibilidade da crise que vai ser instalada, até de cobrança desses encargos por descumprimento, juros, cláusula penal, que vai virar a chave do julgado, pode-se virar a chave dos julgadores em casos excepcionais e nem cobrança de multa. Mas eu concordo. Esse é o primeiro ponto. Oi, Fábio. Eu concordo contigo. Mas é que você disse que nem aplicar o 413, eu acho que esse é o primeiro ponto. Será que a multa vai incidir? 25% é manifestamente excessiva? Minha resposta é não. Né? Não, agora, mas veja... Diante de uma evolução da crise, eu acho que pode haver, inclusive, o afastamento da cláusula penal, porque cláusula penal pressupõe inadimplente culposo. Sim. Então, esse é o primeiro ponto, né? Aí, veja como a lei, ela realmente vem enfraquecida com uma multa de 25% a 50%, nem multa vai ser cobrada na realidade que a gente pode ver. Ainda mais, imagina, vamos lá, vou dar um outro exemplo daquele que a gente teve. O adquirente vai, manda uma carta, ele mostra a situação dele, ele toma a iniciativa de mostrar a situação econômica, de quanto ele teve de perda de ganho. Porque, vamos lá, pessoal, abril muita gente conseguiu pagar tudo, maio todo mundo vai conseguir pagar tudo, junho, julho, já falo que o pico vai ser em julho, imagina, julho, agosto, setembro, eu não lembro se foi a Marília ou se foi a Luciana que participou, acho que foi a Marília, quando eu falei que daqui a pouco, que a gente vai criar uma hierarquia de boletos para pagar, e a maioria da população brasileira já até criou essa hierarquia de boletos, né? Então, a pessoa vai, comprova, manda uma carta, diz que não pode pagar, que está passando por dificuldades, né? Isso está acontecendo em todos os campos. As arbitragens estão sendo prorrogadas porque as partes estão com dificuldade de pagar as ações. A gente teve que decidir aqui prorrogar e suspender uma arbitragem porque estamos falando de partes economicamente fortes, elas não estão conseguindo pagar, né, para o processo seguir. Imagina o cidadão brasileiro que compra lá o imóvel às duras penas. Aí ele comprova, diz que não vai conseguir pagar, isso vai ser judicializado, o juiz, não, tem que pagar a multa, pacta sunt servanda, nada mudou. Eu acho complicado, eu acho que isso não vai acontecer, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que também, eu escrevi sobre função social do contrato, foi minha dissertação de mestrado, para mim, a premissa da função social do contrato é interpretar o contrato de acordo com a realidade que cerca o negócio. E o que está no final do 413 é justamente a função social, para reduzir a cláusula penal. Então, não só eu acredito que haverá uma maior tolerância ao não pagamento de multa, como haverá uma maior aplicação mais intensa do 413. 25% não era excessivo, do jurisprudência do STJ, da realidade A, mas da realidade B e da C, eu penso que não será. É isso, mas Fábio. Eu estou dizendo, Fábio, né? Sim, Fábio, veja, claro, eu tenho uma experiência arbitral pequena. Tá? Eu participei de algumas dezenas de casos arbitrais, né, como árbitro, participei mais como parecerista do que como árbitro. Mas a cabeça de quem julga em ação privada vai mudar, porque a nossa realidade vai mudar. E, claro, que vai mudar também para os julgadores. Os julgadores vão mudar a cabeça deles. Isso é inquestionável. Não dá para exigir que um julgador tenha a mesma cabeça hoje e depois do que ele tinha no mundo de abundância. Nós vivemos a melhor época da humanidade, ao final do Sapiens, do Harari, de paz mundial. Tudo bem, tivemos, mas não como antes, de menor índice de mortalidade. Desde 45 para cá foi a bela época. Nós nunca vivemos na humanidade uma fase que acabou em 2019. Agora é outra realidade. Nós vamos enfrentar tempos duríssimos. Duríssimos. Não dá para interpretar o direito de acordo com a realidade da bela época, Fábio. Concordo, até aí concordamos. Muito bem. Então, 25% pode não ser mais a nossa realidade. Luciana, com a palavra. Olha,
Temos que registrar esse momento que os professores Fábio e Flávio concordaram. Então, isso é muito bom. Então, sobre essa questão, eu entendo, eu concordo também com a possibilidade de aplicação do 413 do Código Civil, também penso desse modo. Acredito que também em muitas situações não será aplicada, tá, a cláusula penal. E eu queria chamar atenção para um detalhe, que é a questão do prazo para a devolução do valor, porque esse ponto também eu achei a lei muito complicada, eu fiquei bem insatisfeita, porque, veja, se for a situação de patrimônio de afetação, ainda que não seja a regra do Brasil, são 30 dias após o habite-se. Então, a gente, ainda mais com a perspectiva que a gente vai ter de atrasos, a pessoa vai demorar muito tempo para receber isso. Talvez em algumas situações, se existir, enfim, acontecer a quebra, né? Talvez aí uma recuperação, falência da incorporadora, nossa, assim, muito difícil que a pessoa vá receber. Então, aqui a gente tem uma grande distorção, porque toda a razão de ser do patrimônio de afetação era para dar mais segurança para o adquirente. E aqui, talvez, essa pessoa, assim, realmente não vá receber, tá? No caso, né, se for sem patrimônio de afetação, aí o prazo é de 180 dias após o desfazimento. Eu acho que é um prazo muito longo, tá? O ideal para mim é que fosse algo em torno de 30 a 60 dias, mas também a gente tem que ver que é um momento que está difícil para ambas as partes. Então, acho que é muito longo, 180 dias, o ideal seria um pouquinho menos, mas também, como eu vi em muitos casos antes da lei, que era 30 dias, realmente era difícil, por questões do fluxo de caixa, a construtora aí, barra incorporadora, conseguir fazer esse depósito em apenas 30 dias, tá? Então, queria também chamar atenção para esses casos e falar que a hipótese do parágrafo 9º, que é aquele que se você consegue um outro interessado que se subrogue nos direitos, nessa situação fica muito também difícil a gente verificar na prática, porque as pessoas estão sendo muito cautelosas. Então, é realmente improvável você conseguir uma pessoa que tenha essa intenção e que também o seu cadastro, as suas condições sejam aprovadas pela incorporadora. Muito bem. Esse tema, desde o começo, foi um tema muito polêmico, né? Eu, particularmente, já escrevi sobre esse assunto, dizendo que acho que aplica o 413 em condições realmente excepcionais. É possível aplicar, como disse o Fábio, é impossível sustentar a não aplicação, né, do 413. Também concordo com o Flávio que nessa época que a gente vai passar agora, talvez seja mais intensa a sua aplicação. Agora, a simples não aplicação também, esse é um dado que sempre me chama a atenção, são os dados econômicos mesmo do próprio contrato que a gente está analisando aqui, né? A gente tem que, se por acaso não houver um consenso, acho que vai acabar havendo consenso, que também sem haver consenso, isso vai se transformar numa judicialização. Se a gente tiver muitos casos ao mesmo tempo agora, isso vai demorar a chegar numa resolução. E claro que a resolução mais à frente talvez até seja não muito efetiva, como disse Luciana, né? Pode haver quebras pelo meio do caminho, né? Então, acho que certamente nós vamos ter a aplicação com mais intensidade, mas eu deixo aqui uma reflexão, principalmente para os julgadores que estão nos vendo e que vão também nos ver depois, né? Que é sempre importante lembrar que nós estamos diante de um contrato coletivo, que nós estamos diante de uma norma, no caso, a do 67A, inciso 2º, me parece que esse inciso que a gente está retratando agora aqui, que está tratando dos 25%, que diz que a retenção é sobre são 25% sobre o que já tiver sido pago pelo adquirente, o que implica dizer que, em princípio, é muito mais importante analisar o que aconteceu ali no caso concreto do que propriamente os 25% em si, eu digo, o percentual em si. Até porque é muito comum no Brasil o mercado trabalhar com pagamento de até 30% do pagamento do preço por parte do comprador em relação ao incorporador, né? O que implica dizer que ali você está tratando de 25% de um preço que até o final da obra vai estar ali em torno de 30% quitado, né? Isso é sempre bom a gente levar também em consideração, que implica dizer que, a priori, nós não temos assim uma excessiva onerosidade nesse caso dos 25%. Caso dos 50%, pode ser que ele seja mais patente em determinadas hipóteses, né? Meus amigos, só um detalhe. Claro. Numa realidade que a gente vai viver, você acha que uma multa de 20% não é excessivo? Não é só... É isso que eu estou dizendo.
no que nós vamos enfrentar a partir de agora, um percentual de 20%. Eu até quero fazer uma pontuação, você mencionou judicialização, eu comecei a observar o preço das coisas e peço que vocês façam o mesmo. Comecem a observar os preços dos produtos no supermercado, o preço da gasolina, o preço do álcool, o preço da pizza que, se eventualmente você pede na sua casa, o preço do restaurante que você ia, que eventualmente você está pedindo as coisas, o preço de roupa, o preço de perfume, quem vai fazer compra online para Dia das Mães. Comecem a observar, não sei se vocês já pararam para observar, né? Eu tenho visto, e vou escrever agora para a semana que vem, um texto sobre locação, mostrando que, em matéria de locação, já houve, por falta de um parâmetro, até valorizando um pouco, valorizando o que o Toscano falou de um parâmetro legislativo, mesmo que ruim, o que está acontecendo com a locação no Brasil, uma explosão de demandas, e o que eu acho é que, e vou falar aí do nosso, mudando um pouco do nosso foco de trabalho, da nossa realidade advocatícia, arbitral, de atuação como consultores, vocês devem estar trabalhando muito, como eu estou. A gente vai ter um trabalho absurdo para construir. Nós vamos ter uma hiperjudicialização, e isso é inevitável. É verdade. A gente vai trabalhar mais, né, e vai cobrar menos. Por quê? Porque tudo vai abaixar de preço. É uma percepção que eu estou tendo. Isso vai durar muito tempo, porque haverá um empobrecimento geral, né, e os preços eles devem ser reduzidos. Agora, essa história da judicialização, me parece, até por arrogância de alguns, que não querem já previamente rever as coisas, a gente vai ter uma explosão de ações. E vou dizer mais, tá? Já está acontecendo com a locação, o próximo foco disso será os contratos escolares, por intransigência dos estabelecimentos de ensino. E acho que isso, dependendo do comportamento de mercado, também vai atingir os contratos de aquisição de imóvel, tudo vai depender do comportamento dos agentes de mercado. Verdade, perfeito. É uma análise muito bem feita, sem dúvida nenhuma. Bom, meus amigos e Luciana, infelizmente o nosso tempo passou muito rápido, nós vamos agora aqui com 1h45 já de duração da nossa live, é uma coisa assim impressionante. Eu confesso que estou muito satisfeito assim, com o que eu ouvi da parte de todos vocês são muito craques, né? Eu vou passar a palavra para Fábio fazer as considerações finais, depois a Flávio e Luciana em seguida. Toscano, vamos fazer uma coisa legal aí? Claro, eu agora estou gostando muito de ser moderador, eu estou quase sendo moderador aqui. Eu decidi que agora eu vou ser só moderador. Ontem foi tão bom lá na ASP, eu não quero mais falar, eu quero ouvir. Você podia pedir para cada um indicar um livro aí de direito civil, de direito privado, para ler nesse tempo de pandemia. Sim, claro. Fábio? Então, vou começar com a minha indicação de leitura. A parte geral do professor Gustavo Tepedino. Acabou de lançar uma obra obrigatória. Está aí, Tartucci? Mostra aí para a gente. Então, quem puder adquirir pela internet, acho que é imperdível. Está sem som, Tartucci? Não, tá. Deixa eu botar aqui o... Está bloqueado. Agora, Flávio, está sem som, Flávio. Sem som, Flávio. Desculpa. Está aqui o livro. Com a Milena Donato. Com a Milena Donato, querida Milena. Isso. É a minha indicação. Eu já usei, já usei. Está aqui atrás de mim. Muito bem. Muito bom. Coleção inteira. Fábio, ainda com a palavra aí. Vamos em frente. Me despeço de você, agradecendo mais uma vez pelo convite carinhoso e honroso. Mando um beijo para a Luciana, um beijo para o Tartucci, nosso querido Tartucci. E obrigado, repito, mais uma vez, não só pelos vários momentos que eu tive com vocês dois, tenho tido com vocês dois, mas agora com esse momento com a Luciana também. Vocês são dois velhos amigos, a Luciana é uma nova amiga querida, né? Então, os momentos difíceis ficam mais leves, né? Com companhias tão agradáveis como vocês. Obrigado por esse momento. Muito bem. Professor Flávio, inclusive para indicar o livro, viu? Sim. Eu fui pegar, porque eu ia até citar, mas já foi. Eu vou citar o livro de um dos meus avós acadêmicos. Eu tenho duas mães acadêmicas, a professora Giselda Hironaka e a professora Maria Helena Diniz. Não tenho pai acadêmico, só tenho irmãos
acadêmicos, mas eu tenho 3 avós acadêmicos, né, que foram os mestres das minhas mestras, que foram o professor Silvio Rodrigues, que foi com quem eu estudei na graduação, e talvez por isso eu seja um civilista simples, simplista, né, eu acho que é uma identidade minha, eu gosto de ser objetivo, simples, não sou muito requintado academicamente, reconheço. Professor Washington de Barros Monteiro, e, aliás, uma coincidência, os 2 foram professores da minha mãe biológica na USP, né? E um que eu gosto muito e vou indicar, que me inspirou muito, foi o Limon de França, Rubens Limon de França. E eu acho importante, Rubens Limon de França, ele tem essa obra, Instituições de Direito Civil, que é caríssima em sebo, eu tenho 3 exemplares, eu tenho um aqui em casa, tenho outro no meu escritório, tenho outro na minha biblioteca do Rio, né? Que é um livro que fala das categorias bem objetivamente, todo o direito civil em um volume único, foi a primeira obra em volume único, né? Por coincidência, a minha Livraria do Advogado, Faculdade de Direito da UFBA, eu comprei lá esse livro. Na época eu paguei R$149, hoje é caríssimo esse livro, porque é muito bom a gente revisar objetivamente as categorias para a gente verificar como é que a gente pode aplicar as categorias na atualidade. E lembrando que o Limonge tem uma tese de titularidade na USP, eu tenho esse livro também, eu estava procurando e fui consultar, sobre as razões dogmáticas da cláusula penal. Então, eu indico um dos meus avós acadêmicos para leitura, se vocês conseguirem, o livro do Limonge França, sobre as categorias jurídicas, todo o direito civil no volume único, Instituições de Direito Civil. Muito bem. Professora Luciana, estou vendo que você está fazendo Cooper aí, está sem som. Estou me movimentando aqui na minha sala aqui do escritório. Então, queria também agradecer as indicações dos colegas. Eu também estou aqui com esse volume super interessante. Estou muito feliz porque eu recebi, acho que foi no comecinho da pandemia, então ajudou a preencher esses dias com boas reflexões, que é o volume do professor Tepedino e da professora Milena. E também muito interessante a obra indicada pelo professor Flávio Tartucci. E o livro, então, até acho que vocês viram que eu tive que pular para alcançar na prateleira aqui da minha sala, porque é um livro que eu deixo assim com todo cuidado, guardado, para as pessoas realmente não tirarem daqui, é quase que escondido. Olha, vocês vão ver que ele está até com plástico e tudo, tamanho, o carinho, que é o A Dupla Crise da Pessoa Jurídica, do professor Lamartine Correia de Oliveira Lira. Essa é uma obra que foi uma obra de uma vida e que mostra um clássico do Paraná. Um clássico. Isso mesmo. E realmente é bem difícil conseguir, então esse aqui eu recebi em herança, então por isso que eu cuido muito bem. E eu penso que é uma obra que ajuda muito nesse momento, porque mostra uma metodologia de se fazer pesquisa e uma importância da preocupação com esses conceitos fundamentais, que vai um pouco na linha do que o Flávio falou. Então, se por um lado a gente está tendo tanta restrição de sair, isso facilita com que a gente possa ter uma reflexão maior, pensar um pouco mais sobre essas categorias e institutos que são fundamentais do direito e do direito civil, e assim, ainda que de uma forma singela, prestar a nossa contribuição para esse momento tão difícil, né, pelo qual todos nós estamos passando. Sem dúvida. Aliás, Luciana, a gente não pode deixar de lembrar, não podemos esquecer que ontem você fez a publicação muito interessante de um texto, junto com o coautor, que agora me foge o nome, mas lá no nosso espaço do IBD Conte, né, do Instituto Brasileiro de Direito Contratual, que é presidido pelo professor Flávio, que é um texto muito interessante, que eu já li, né, e vamos replicar mais e mais. Né? Textos bons, a gente tem que fazer a replicação. Flávio, por acaso eu vim aqui fazendo uma análise, de fato eu estou estudando aqui um ponto específico sobre fraude contra credores, e olha só quem que eu estava fazendo aqui a consulta, e a gente não pode nunca deixar de ter em mãos o livro do professor Orlando Gomes, né? E, de fato, eu estava fazendo essa pesquisa ontem à tarde para resolver um problema específico. Mas eu também não posso deixar de fazer a indicação do livro do professor Flávio, que está aqui comigo. Aqui, no caso, esse aqui é o volume sobre contratos de teoria geral e contratos em espécie, que está aqui comigo. O livro Direito das Coisas, que também trata do contrato de promessa de compra e venda, está aqui justamente tratado
nesse volume aqui, que é o volume número 4, né? Volumes 3 e 4 aqui especificamente. O professor Fábio está terminando a nova edição do livro, editado pela Gen Forense também, Direito Civil, Introdução e Teoria Geral, está perto aí de sair, também é importante observar isso. A professora Luciana tem um texto dela que a gente já está indicando. Eu também não posso deixar de fazer menção sobre o livro do professor Marco Aurélio Bezerra de Mello, que estaria conosco hoje aqui, mas que infelizmente teve um probleminha de saúde em casa com familiares, e claro que em primeiríssimo lugar vale a saúde, não há dúvida nenhuma, e que daqui a uns dias deve estar de volta com a gente com outro tema. Mas o livro sobre os contratos também, do nosso Marco Aurélio Bezerra de Mello, professor da EMEG também, desembargador no estado do Rio de Janeiro, e que também escreveu já muito bem sobre os contratos. Meus amigos e minhas amigas que nos escutaram, tiveram a paciência de ficar conosco aí durante 1 hora e 55 minutos. Eu recebi aqui muitas mensagens, mas eu confesso a vocês que o debate é tão intenso, com tantos detalhes técnicos, que a gente acaba não podendo olhar aqui para todos os comentários, mas que vão ficar aqui no nosso YouTube. Eu estou vendo aqui que o nosso amigo professor Carlos Elis, que daqui uns dias estará conosco aqui, está mandando um abraço para todo mundo, né? E vários outros aqui que também já fizeram menção. E está todo mundo mandando um abraço para você, Carlos Elis também aqui. E claro que eu também quero dizer para vocês que nós vamos ter várias outras oportunidades com quem está comigo hoje, quem ainda não pôde estar, e que a gente vai também estar juntos, né? E dizer que foi um prazer muito grande dividir esse finalzinho de manhã, comecinho de tarde, com Fábio Azevedo, lá do Rio de Janeiro, com Flávio Tartucci, que está em São Paulo, com Luciana Pedroso Xavier, que está em Curitiba. Para mim foi muito prazeroso, muito enriquecedor, e eu tenho certeza que todos que nos escutaram, e os elogios aqui são os mais variáveis possíveis, tem muito elogio aqui para todo mundo. Isso implica dizer que todos gostaram bastante. Aliás, não deixem de dar o like lá no nosso YouTube, isso é importante para que todo mundo possa ter mais, para que as pessoas possam ter mais acesso a este vídeo, que é um vídeo que, acima de tudo, tem a função de comunicar questões relevantes para esse período que nós estamos passando. Muito obrigado pela atenção de todos e nos vemos em breve, mais uma vez, por aqui. Tchau, tchau.